E aí, pessoal, tudo bem? Já começamos bem a live aqui. Um pouquinho atrasado, mas a gente estava resolvendo uns probleminhas. A gente optou em sair do YouTube e fazer a live aqui na minha conta, porque daí ia ser mais garantido e a gente tem certeza que ia ficar salvo, né, pessoal? É. A gente tava com receio de fazer 1 hora de conversa e não ficar nada salvo. Mas semana que vem semana estaremos que ao vem. vivo no YouTube, né? Ah. E se a gente conseguir configurar certinho, também na Twitch. Na Twitch. Né? Ao mesmo tempo. E talvez até no Instagram, né? No Instagram, vamos ver se... ver Quem se quiser nos consegue. ceder um notebook aí, fica à vontade, entre em contato na DM aí com qualquer um de nós aí que a gente vai na sua casa buscar com álcool gel, com máscara e tudo. É, Tudo exatamente. certinho. Hoje, então, a gente tá fazendo um papo que, como tá ali no título ali, né? Música que transcende gerações, a gente gostaria de conversar sobre aquelas músicas e obras que são atemporais, entendeu? Quanto mais tempo passa, melhor a música fica e mais ela vai ficando conhecida porque, tipo, ela é muito boa, entendeu? Tipo, e a gente quer tentar trazer isso, a nossa visão, o que pra gente são os artistas que vão ser imortais e o que vão ser as músicas que vão ser imortais, né? Pensando assim nos compositores, né? Coisa que a gente não consegue escutar eles hoje em dia, o que eles tocaram de verdade, mas a gente tem acesso à cabeça deles, né? A todas as partituras que eles deixaram Exatamente. ali escrito pra gente, né? Então eu tô aqui com o nosso queridíssimo amigo Foscarini Kim. Oh, fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui de novo, né? Mais uma live. Então, bom, acho que depois eu continuo falando. Vamos passar pro Cirino ali. Salve, salve, pessoal. Boa tarde aí quem tá acompanhando a live do Talkbox. Engraçado que eu ainda sou inclinado a falar música Nos, Música né? Nos. Foi o projeto que a gente começou. Enfim, estamos aí ao vivo nesse sabadão, 4h19 da tarde, para falar sobre música, né? E hoje o tema é sobre os músicos que foram ícones e nos deixaram. Assim, eles deixaram, né, este mundo, mas o legado e a música deles permanecem até hoje em nossos ouvidos, em nossos corações, enfim. E a gente pretende falar sobre isso, né, sobre como é relembrar e como é ter esses ícones e essas músicas para nós músicos hoje, né, como inspiração, né, tanto de carreira como realmente de composição, enfim. Vamos lá, o que tu acha, Matheus? Sobre o quê? Sobre os músicos ou as músicas? Sobre o legado dos músicos, cara. O que tu tem a dizer pra nós sobre isso? Cara, eu acho que isso é uma coisa que comprova que a carreira funciona pra caramba, tá ligado? Sim. Porque se a gente vai pensar, que nem eu falei ali antes, dos compositores, né? Uhum. São pessoas que a gente não tem acesso e a gente não tem nem algum registro. Hoje em dia a gente é muito acostumado a falar com vídeo e áudio, né? A gente sabe o músico que a gente escuta, a gente consegue escutar ele realmente tocando de verdade, né? Uhum. Mas os compositores a gente escuta artistas que interpretam a obra deles, maestros que interpretam junto com a sua orquestra ali. E a gente tem acesso àquelas coisas que os caras pensavam há tanto tempo atrás e que ainda são atuais, ainda são coisas que todo mundo ainda tenta imitar, tenta fazer, tenta celebrar, né, a música. Uhum. Então, eu acho que esse lance de você conseguir ser um artista e conseguir fazer uma obra que seja escutada por todo mundo que eu digo assim, tipo assim, por muito tempo, né, gerações Sim, muito além das suas, né, eu acho que é um feito que literalmente te faz ser imortal, pelo menos enquanto a humanidade existir. Exato, assim. cara. Exatamente o que eu penso, cara. Porque esses caras, eles... eu tenho certeza, assim, que eles não pensavam o quanto isso ia perdurar, né? Eles simplesmente botavam aqueles sentimentos pra fora, aquela cara. sinceridade, né? E assim, eu não sei se vocês sentem isso, mas esses grandes ícones, tá, que existem, né? Eu vou citar aqui rapidamente o Fred Mercury, por exemplo. Tu sentia que quando o cara cantava, enfim, nas letras, né? Claro, tinha a composição da banda ali do Queen, enfim, mas cara, tinha algo a mais ali. Sim. É uma parada que vinha toda uma bagagem, parece, não sei nem explicar, assim, mas é uma parada, não era só música, entendeu? Tinha uma profundidade tinha uma a alma, mais, né? Exatamente, uma profundidade, né? E, cara, como isso marcou, né? Tipo, pra mim, enfim, já falando aqui, o Queen, assim, é uma banda muito importante. E o Fred Mercury, então, nem se fala, cara. A gente vai falar bastante, tem bastante coisa pra falar dele, né? A primeira coisa que me vem na cabeça, né, quando a gente fala sobre músicas que se transcendem,
é justamente um diálogo, uma reflexão sobre o que é arte, né? E o que é música, por que algumas músicas permanecem enquanto outras não permanecem, né? Hoje, esses tempos, a gente estava conversando sobre um dado que a gente recebeu, né? Falando sobre como que, no geral, uma música hoje em dia que é lançada, ela teria um prazo de validade, caso tu não fizesse nenhum trabalho de marketing em cima, de 7 dias, 8 dias úteis. Né? Imagina isso, cara, né? Tu lança uma música e no mercado, como tá tão rápido hoje em dia, cara, se realmente não tiver um trabalho de divulgação em cima daquilo, talvez não dure nem isso, né? Nem talvez 7 dias, né, cara? Pode ser que nem chegue a ninguém se tu não divulgar, enfim. Mas mesmo divulgando, ela tem meio que um prazo de validade, né? Claro, ainda existe músicas no mercado atual que transcendem isso, né? Elas chegam realmente e ficam por muito mais tempo do que esse tempo 7 dias. Mas a grande maioria entra mesmo com essa divulgação dentro de, sei lá, um mês, cara, num período de um mês, assim, né? E eu acho que a gente entra no quesito música comercial também, né? Sim. Que hoje, bom, acho que desse lado, eu acho que Beatles, né, foram um grande divisor de águas, né? Nesse quesito de música pop, né? Música popular, que se diz. Mas hoje parece que, bom, eu acho que todo o mercado de música já está muito bem acostumado, né? Sabe muito bem já como trabalhar essas músicas, né? Como fazer isso. E realmente parece que muitas músicas realmente que são produzidas hoje em dia são produzidas com esse objetivo, né? De durar 1 mês, 2 meses. E... sei lá, o hit do verão, tá ligado? Verão, o cara pensa, né? assim, que já tá falando, né? Esse hit vai durar 3 meses, cara, sei lá, 4 meses. Ao mesmo tempo, o verão ali já era, sabe? Ao mesmo tempo levantando parênteses, né, de que não é porque a música é atual que necessariamente ela cai nessa questão de música comercial, né? Sim. A gente escuta hoje, por exemplo, tem músicas que é engraçado, assim, a gente pensa na validade da música, né? Existem músicas que eu escuto de 2019 que eu escuto e fico com aquela sensação, nossa, que música velha, né? Mas tem músicas de 2015 que eu escuto e eu fico, nossa, isso continua sendo muito atual. É que eu acho que tem muito a ver com o nicho que a música tá. É verdade, cara. Dependendo se é uma coisa um pouco mais bastante. rock e até Isso. mesmo instrumental, são trabalhos que perduram por mais tempo, assim, né? Seja como, se manter como um trabalho atual dentro da sociedade, ou seja como, tipo assim, não vou enjoar tão fácil disso. Sim. Mas em alguns outros estilos, como sertanejo, funk, até a mesma música pop, mais assim, internacional, as músicas têm um prazo de validade e elas são taxadas pelo ano que elas foram lançadas, né? Tipo, essa música aqui, ela soa tanto 2020, verão, né? de 2018, sei lá, cara. Eu tenho muito firme, assim, pra mim, que, sei lá, 2019 tocava tais músicas, aí 2020 já era outra coisa, assim. Marcam realmente um período do ano, assim, né? Bem louco isso. É engraçado, né? A gente fica pensando e sempre vem algumas referências na cabeça, né? Tipo, eu acho que Michel Teló, esse eu te pego, né? Então fica pensando, nossa, isso é um momento muito específico, né? Exato. E também tinha uma época que tinha uma música de um hit do verão que era Gordinho Gostoso. Nossa, Gordinho Gostoso. Tinha também a Jennifer. A Jennifer, sim. É engraçado, mas enquanto isso eu vejo que quando a gente começa a trabalhar numa escola, às vezes, né, eu nunca cheguei a trabalhar numa escola, o Cirino está trabalhando agora. Mas a gente que faz uma faculdade de licenciatura, a gente faz nossos estágios na escola e a gente vê o que está acontecendo, assim, sabe? As crianças, principalmente, elas vão cantando essas músicas em sala de aula e é muito engraçado que tu vai vendo que, bom, sempre tem essas coisas que são pontuais, mas também tem aquelas coisas que não morrem nunca, né? Que nem Beatles, sabe? Às vezes tu entra numa escola e tem alguém que gosta de Beatles ainda. Né? Cara, interessantíssimo que tu falou isso, porque eu, agora com essas atividades online, assim, né, com os alunos, eu tenho feito muito atividades onde eles têm que realmente citar músicas, né? E artistas que eles gostam, enfim. E, cara, é assim, predominante. Sempre tem realmente algumas coisas atuais, mas, cara, uma banda que tá aparecendo muito é o Queen, realmente. Acredito eu, né? Teve influenciado o filme pelos também, pais, né? Oi? Teve o filme agora há pouco também. Não, Isso, e na escola a gente tava brincando até esses dias que os alunos, antes do segundo lockdown, eles estavam se preparando pra fazer tipo como se fosse um recital gravado, né? Cada aluno ia gravar uma música ali num estúdio legal, ia fazer um vídeo e esse vídeo ia ser divulgado ali pros pais, né? Como se fosse show. Uma lembrancinha, assim, de o aluno evoluindo, né? E, tipo assim, ia ser umas 7 apresentações, umas 4 eram Queen.
Sem Não. brincadeira, Cara. era o Queen, assim. A gente Não, falou, é. a escola é cover do Queen agora, né? Sim, e isso que é o que a gente. Que é bem o tema da live, que é, cara, legado, assim, sabe? Dos caras que já foram, mas as músicas estão até hoje aí, né? E, cara, como isso é importante, né? Uhum. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu escutei Bohemian Rhapsody, cara. Abriu assim minha cabeça e pum, sabe? Eu não sei, eu lembro até hoje da sensação, assim, e não tem como esquecer, cara. É muito. Claro, não só essa música, né? Mas essa música me marcou muito, assim. Do Queen, enfim. Eu nem me lembro quando que eu comecei a escutar Queen, mas eu acho que eu comecei. Acho que eu comecei escutando Under Pressure ou Por aí, River Rock. E aí eu comecei a escutar mais coisas. Eu tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos. E eu não conhecia outro tipo de música a não ser, tipo, eu cresci num ambiente que escutava só bailão e sertanejo, né? Aham. E aí eu vou dizer que eu até não gostava muito de música, porque nunca foi meu estilo, assim, nunca, né? Tá, hoje em dia a gente desenvolve, né, uma ideia mais eclética, mas eu sempre fiquei meio broxado com música por causa disso, né? Porque não era muito meu estilo. Aí eu conheci Queen, e aí abriu muita coisa, assim, sabe? Eu fiquei, Sim. nossa, cara. Como é eu que ficava pode, escutando né, várias e cara? várias. Até hoje, às vezes, eu pego e vou escutar, sabe? Sim. É. Ampliou o horizonte total, assim, né, Bah. cara? Bah, demais. Cara, só comentar rapidamente ali o chat, tá? O Johnny Tails? Johnny Tails. Isso, Tails. Buenas vão falar da maldição dos 27 anos. A maldição com dos certeza. 27 anos, olha só. Com certeza, né? Ah, e já lançou uma pergunta muito boa também, né? Mamonas está sendo esquecido? O Mamonas está sendo esquecido, e aí? Olha só, já começamos com uma problematização, será? Cara, Essa é eu uma tenho uma boa. história engraçada. O Mamonas eu fui escutar, eu acho que eu tinha 23 anos, sei lá, faz muito pouco. Assim. Eu não escutei na minha adolescência e chegou um momento que eu percebi que todo mundo escutou na adolescência e eu fiquei, cara, onde é que eu tava que eu não escutei Mamonas na adolescência, Sim. cara? Não sei se vocês escutaram isso na época. Eu assim, escutei tipo, um pouco, assim, mas não tanto quanto eu vejo que a maioria escutou. Isso da minha geração, né? Uhum. Não, nem sei também, né? Pra mim, eu tive esse efeito fugindo da música com Dragon Ball. Olha né? só. Porque na minha infância eu não assisti Dragon Ball. E todos os meus coleguinhas de escola, ninguém assistiu Dragon Ball. E a gente assistia, tipo, Bom Dia e Companhia, sabe? A gente assistia, tipo, nossa, Liga da Justiça Sem Limites, né? E Bah, aí. vocês eram SBT Só que total, quando né? eu cheguei na minha adolescência, todos esses meus coleguinhas que também não assistiam Dragon Ball falavam que assistiam Dragon Ball. Demais. E eu fiquei. Pera, mas então vocês assistiam Dragon Ball, mas não falavam, né? Ou vocês não assistiam. E eu fiquei com essa incógnita, né? Cara, falando do Dragon Ball uma vez, óbvio, né? Conforme o Dragon Ball eles vão crescendo, vai aumentando o tamanho do cabelo, né? Sim. Daí uma vez chegou um moleque, mano, com uma camiseta. A camiseta dele era muito bala, assim, uma camiseta azul, o Goku. E eu nunca tinha visto o Super Saiyajin 3, né? E ele com um cabelão gigante, assim, daí eu fiquei. O cara era o Goku Saiyajin 3, cara. Aham, e, tipo assim, muito recém eles estão colocando o Super Saiyajin 3, né? Uhum. Daí eu falei, que é isso, cara? Cara, isso aqui ele vai aparecer no episódio, cara. Super Saiyajin 3, mano. Muito foda. Daí eu fiquei, caralho, eu comecei a olhar o Dragon Ball pra ver ele com o cabeludão, assim. Uhum. Que massa, Foi muito velho. massa. Daí depois ele apareceu o Super Saiyajin 5 lá, que ele é meio macaco. Aquele é o melhor que tem. Ah, sim, cara. Aquele Não, Super Saiyajin é o marcou melhor que demais. tem. Inclusive a trilha sonora do desenho é muito boa, cara. Né? Aquelas aberturas em português, assim, Sim, me abriu é. muita cabeça, né, pra escutar música na época também. Mas, enfim, falando do Mamonas, cara, eu não posso falar muito porque eu realmente não escutei, assim, cara. E se ele tá sendo esquecido, eu acredito que não, cara. Eu acho, assim, vai ter sempre um espaço pro Mamonas, cara. Assim, porque eles tiveram muita importância pra música brasileira, no sentido de eles tiraram aquele foco do artista ser o cara serião, né, pra passar o artista sendo um entertainer, né, tipo assim, de entretenimento, uma música onde Realmente, as né? pessoas dão risadas. Sim. Cara, foi a primeira banda assim no Brasil que fez isso, sabe? Então, eu acho que eles nunca vão perder o lugar. Eu ia até falar que teve alguém que fez algumas coisas um pouco de entertainer antes, que eu acho que era o Simonal, né? Mas ele foi apagado da história do Brasil, né? Porque foi na época, não sei se vocês conhecem Simonal, né? Primeiro cancelamento brasileiro. Mas cara, Simonal é muito interessante. Tem um documentário muito bom sobre Simonal, né? Mas ele veio antes ou depois? Ele veio bem antes. Ele antes tava do foi na Mamonas época da ali. ditadura Olha aí. ali. E, cara, ele pegava assim um estádio de 50 mil pessoas e ele fazia o estádio à loucura muito antes de Fred Mercury existir, sabe?
E é bizarro, assim, é bizarro. Mas Que ano isso? Isso foi anos 60, final dos anos 60 para 70, no meio. Só que ele foi apagado da história, né, da música brasileira, Cara, praticamente. Passou completamente despercebido pra mim. Porque ele fez várias músicas a favor, né, ele fez várias músicas propagandas pro exército, né, pra ditadura na época, né. Sim. Falando sobre o país, que o país era muito Sim. bonito, porque o nacionalismo... Isso é outra coisa bacana pra gente entrar num assunto legal. Isso inclusive é uma história que vale muito a pena a gente falar um pouco, eventualmente assistir, né, e falar sobre Simonal, quem era Simonal, né, porque vocês vão se surpreender muito. Sim. Porque, cara, é uma coisa que Não, foi bota apagada fé da mesmo, história. cara. E, enfim, foi um marco muito importante. Ele foi apagado justamente porque ele entrou teve esse tabu muito grande com a ditadura militar, né, parece que ele começou a entregar umas pessoas pro exército, sabe? Sim. Mas como artista era bizarro, ele fazia essa questão de... Não, um assunto que eu queria falar, falando sobre questão de legado, né? Porque se for pegar o exemplo do Sinodal e qualquer outro artista, os artistas vamos dizer assim, do passado, mas ainda não tão distante ali, na época de Roberto, Erasmo, talvez o pessoal já da Bossa Nova, esses caras eles tinham um patrocínio das marcas da cultura, vamos dizer assim, que antigamente não era tão aberto quanto é hoje, né? Mas as empresas é que comandavam o que as pessoas iam gostar, né? Tipo, Sim, isso, com certeza, hoje em dia a com gente certeza. quase que consegue reverter a situação, né? Porque praticamente qualquer artista consegue se lançar independentemente hoje em dia. É que na época, como é que eu posso dizer? A TV que direcionava o que tu ia escutar, por exemplo. Hoje em dia a gente vive uma outra era. Existe até críticas muito fortes, né, com a própria Bossa Nova, né? Porque bem ou mal a Bossa Nova ela teve um incentivo do governo na época, né? Pra justamente criar a cultura brasileira. Criar essa cultura que iria aparecer em outros países, né? Então, a própria Elis Regina foi muito questionada quando ela supostamente em uma rádio lá na França, eu acho, ela teria falado um pouco mal do governo, né? E aí eles fizeram ela fazer um show em tal lugar de graça, assim, uma coisa assim, né? Pra ela se redimir. Tem umas histórias bizarras, né? É muito engraçado. E eu penso bastante nessa questão, assim, de tipo... Será que a nossa geração, com a internet, com esse lance... Tipo assim, a minha música é pra quem gosta de música só com violão. Só as pessoas que só gostam de música com violão vão me conhecer, será, sabe? Não sei se vocês entenderam. Bem tipo, nichado, tu quer dizer assim? Uma cara, eu acredito mais que sim, cara. Eu acredito que a gente tá vivendo a era do nicho, né? Porque, assim, qualquer nicho que tu pensar tem público. Sempre vai ter alguém que vai consumir aquilo, né? Claro, às vezes, assim, as pessoas confundem muito, né, o sucesso com nichos que atingem muitas pessoas, mas não necessariamente. Às vezes o cara tem, sei lá, 1.000 pessoas acompanhando. Cara, 1.000 pessoas presencialmente enche uma puta sala, tá ligado? Puta, sei lá... Enche um teatro inteiro, sabe? Às vezes entendeu? Nem isso, sabe? Então, tipo assim, o cara tem um sucesso no nicho dele, e acho que isso que importa. O artista que tu falou independente é justamente isso, né? Atingir o nicho que ele tiver... que ele quiser atingir, tá ligado? Então, acho que é bem por aí. Quebrar um pouco esse lance de sucesso, que o cara que atinge, sei lá, 2 bilhões de pessoas, sei lá, tipo... Falando sobre sucesso e nicho, eu lembrei de uma história muito interessante dos Beatles, né? Os Beatles, eles foram, na música em geral, né, eles são considerados divisores de águas, né? Cara, é demais. Porque, basicamente, foi repensada toda a maneira de fazer música, né? Tanto em questão de estrutura musical, quanto em questão de marketing, de propaganda, né? Mas falando sobre marketing e propaganda, os Beatles praticamente foram os primeiros, né, que tiveram realmente acho que o quinto Beatles era o produtor, era o produtor, né? E que quando o cara faleceu, a banda acabou praticamente porque eles tinham muitos atritos que o cara mediava, né? Sim. Mas tem uma história muito interessante que quando eles iam fazer os shows deles, eles pegavam um dinheiro, tipo $5 na época, que era muita coisa, né? Sei lá, hoje em dia seria mais de $100, eu acho. Eles pegavam, tipo, $5, mais ou menos, e eles pagavam para várias mulheres, tipo, 18 anos, 16 anos, 19 anos no show, para fingir desmaio. E aí, desmaio, cara. Pra fingir desmaio, porque isso ia causando um efeito manada e as pessoas iam ficando cada vez mais enlouquecidas. Né? E não tinha toda uma tática ali de marketing, né, pra fazer com que se causava essa bitomania, né? Essa coisa que as pessoas viam os Beatles e as mulheres começavam a desmaiar já, sabe? E algumas começavam sendo pagas, né? E isso ia... Cara, isso comprova, assim, né, que... como é que
a influência dos Beatles, tá ligado? Em todos os sentidos pra música, cara. Porque, assim, a música foi, justamente como tu falou, um divisor de águas, porque realmente era uma coisa antes e uma coisa depois com eles, né? Tipo assim, até a questão de amplificadores, né? A questão de eles irem tocar em estádio e as pessoas não conseguirem nem escutar, porque eles não tinham ainda, né? O mercado não tinha fabricado amplificadores que fizessem com que todos conseguissem escutar, então tinha muito gritaria, enfim, ninguém se ouvia, né? Inclusive tem um documentário dos Beatles, vocês já viram aquele box que tem 5 horas de documentário de Beatles, já assisti um pouco. Não cheguei a assistir todo, é muito bom. Assistir todo. Mas enfim, eles comentam isso, né, cara, que eles iam tocar em estádio e aí eles se olhavam, cara, eles tocavam qualquer coisa, literalmente. Podia tocar qualquer coisa porque ninguém tava escutando, menos o público, nem eles. Então, assim, é outra época, né, cara? Inclusive, pra ver como eles eram. Inclusive, essa foi uma das histórias que fez com que, né, esse foi um dos motivos, né, que dizem eles, que eles começaram a parar de querer tocar ao vivo, porque eles queriam mostrar para as pessoas a música deles, né? Principalmente os novos álbuns, que eles estavam testando um monte de coisa com instrumentos diferentes, só que as pessoas gritavam tanto que ninguém ouvia a música. E aí eles começavam a ficar meio eles broxavam com isso, eles ficavam muito tristes, né? Tipo, né, parece engraçado, eles ficavam tristes, né? Mas eles atingiram um pico onde a música não era mais importante. Não era mais importante. Né? E sim a imagem, enfim, aquele lance dos Beatles. E aí o lance vem que eles inventam depois o videoclipe, né? Exato. Eles conseguem a gravar videoclipe. Eles conseguem mandar pra casa das pessoas a música deles e as pessoas escutam no seu tempo, né? Não, até porque também aí não tem a limitação do ao vivo ali, né? Porque daí eles podiam fazer o efeito de som que eles quisessem e ia ficar ali a pessoa escutar. Né? Aí no ao vivo eles não iam ter como fazer algumas coisas, né? Então, exatamente, cara. Enfim. Inclusive esse lance do videoclipe foi, né, nesse comentário eles falam que era sobre eles não precisarem fazer a turnê ou ir para um país para divulgar a nova música, o novo disco. Então eles gravavam um clipe, e, inclusive esses clipes eram toscos pra caramba, cara. Tu vê assim, tipo assim, eles estão num parque caminhando, assim, provavelmente estavam bem chapados, enfim. É que nem os filmes deles, sabe? Entendeu? E aí os caras tá tocando a música versão do estúdio e eles estão andando no parque, assim, não tem roteiro nenhum, cara, mas tá divulgando a música nova, entendeu? Isso que importa. É muito interessante ver isso, né? Porque hoje, beleza, hoje tu contrata uma pessoa, até aqui, né, na região de Porto Alegre, tem pessoas que tu sabe que, bom, vou fazer um vídeo, vou fazer um clipe, né? Vou contratar essa pessoa. A pessoa já vai saber exatamente o que tu deve fazer, sabe? Nessa época não tinha realmente, era uma coisa muito experimental. Sim, primeira banda, né, cara? Imagina assim, tu pegar e não ter tido uma referência, ninguém fez antes de ti. Cara, é muito poder na mão de quem não sabe administrar isso ainda, né? Tipo, o que eu posso fazer? Qualquer coisa. Mas o que eu posso fazer? Que loucura, né, cara? Outra época, assim. Hoje é uma coisa tão banal, assim. Sim. Tipo... E ao mesmo tempo não, é tão difícil pra muitos artistas gravar um videoclipe, é uma coisa cara, enfim. Mas é tão louco isso, cara. Sim. O Johnny fez um comentário legal ali, ó. Opa. Ele falou que ouviu em algum lugar que quando os Beatles tocavam, diminuía o índice de crime na Inglaterra. Nossa, cara, eu boto muita fé nisso. Eu não duvido. Essa eu não ouvi, mas eu não duvido também, porque... Falando sobre os Beatles, eles passaram, parece que vários anos, né? Uns 5 anos só tocando cover, né? E aí depois que eles começaram a produzir, né? Sim, Parece que eles ficaram, né? Tocando na Alemanha, mais ou menos, né? Tipo, tocando toda noite, assim. Aí depois eles voltaram pra Inglaterra. Não sei se vocês já viram o... Bom, não vou conseguir pronunciar o nome em inglês nesse momento, mas é Teoria e Criação. É um mini documentáriozinho, assim, é um show ao vivo, na verdade, que o Paul McCartney fez no Abbey Road, dele contando a história dos Beatles, assim. Dele conta uma história muito legal, o quanto eles eram... A música não era tão difundida, assim, mas eles eram tão pilhados que eles, uma vez, ele, o John e eu acho que o George Harrison, da guitarra, né? Eles conseguiram ali sair da escola, depois do trabalho, assim, pegaram uma lotação, atravessaram a cidade, porque eles sabiam que daquele lado da cidade tinha um cara que sabia fazer o C7. Eles chegaram na baia do cara, bateram um pau, tu ensina a gente a fazer o acorde lá. Aí ele pegou o violão, voltaram pra casa. Assim. Que viagem, cara. Tanta história, cara. Tipo... Que loucura, né? O cara pegar porque assim, não era uma coisa que tu pesquisa, tu compra um livro, tudo prontinho de como ser um grande músico. Não existia isso. Vou botar no Google aqui como é que se faz. O que é um C7? Imagina, cara, pra um músico como eles, assim, né? Tu descobrir um acorde novo com... Ainda mais um acorde dominante, né? Que a gente que é músico, a gente...
São a gente sabe a os acordes mais importância, né, cara? importantes, né? Imagina assim, pá, deve ter, assim, composto... No mínimo, um álbum saiu dessa ideia que eles aprenderam, assim, né? Tipo, que E loucura, isso cara. me lembra de uma frase que eu vi do Paul McCartney esses tempos, né? Que em muito, eu não concordo na maior parte dessa frase, né? Mas em partes eu vejo isso e eu acho que todos nós nos relacionamos um pouco. Que eu não sei exatamente a frase que ele falou, né? Mas ele fala que, hoje, o Paul McCartney falando que hoje em dia não se faz mais tanta música boa como antigamente, porque a gente tem muita distração, né? E beleza, eu não concordo com essa frase, né? Porque eu acho que se faz muita música boa hoje em dia, né? Na verdade, muito mais do que já se fez em qualquer outro período da história, né? Mas eu concordo muito com essa questão de que a gente realmente tem muitas distrações. Muita distração. Porque, cara, a gente... Cara, tem Netflix, tem YouTube, tem Twitch, tem tudo, sabe? É muito... Cara. Pensa pra um cara desse, né? Que nem... né, só complementando, né? Já tô falando demais, mas... Aqui mesmo, né, no Brasil, quando a gente pega Tom Jobim, a gente pega toda essa galera, eles se reuniam pra falar sobre acordes novos que eles estavam descobrindo e tentar fazer músicas em cima disso, né? A gente não faz isso mais, sabe? Eu acho que isso hoje em dia rola na faculdade, enfim, numa escola de música, mas são espaços específicos, né? Naquela época, o cara tinha um violão, velho. Poxa, era tipo o entretenimento da semana do cara, do mês, Nossa, enfim, da vida vida, do assim, porque cara. não tinha, sei lá, não tinha TV, cara. Entendeu? Tipo, porra, tu tem um violão, cara, tu pode descobrir um acorde novo, velho. Tipo, muito bom, velho. Mas aqui no Brasil já tinha alguns clubezinhos, assim, de audição, né? O Ivan Lins, acho que... Não sei se é o bota Ivan fé, é o bota pai fé. ou é o filho. Eu tenho dois, né? Os da família, mas acho que é o Ivan Lins é o pai. Provavelmente. Daí na ele, quando ele era mais novo lá, ele e algumas outras pessoas, que depois essas pessoas lá desse clubinho também conseguiram chegar no sucesso ali no Rio de Janeiro. Algum parente vinha da gringa com um CD novo, com um disco, né? Um disco de vinil novo, chegava na casa deles, botava assim, e eles se juntavam assim na galera no chão, assim, pra escutar o CD que acabou de chegar, o disco que acabou de chegar, né? Pra eles estar sempre sabendo o que tá rolando, Que massa, o que né, as pessoas, cara? os artistas estão lançando, que legal, assim. cara. E hoje é uma coisa que, o artista lança alguma coisa no Spotify e a gente, tipo assim, eu vou olhar depois. Depois eu olho. Vai ficar disponível o salva resto da minha ali, vida, depois eu assisto essa porra aí. E aí, É que é muita quantidade, né, cara? E aí entra essa questão também da gente, que a gente tem hoje em dia, né, de que a gente tá muito impaciente, né, pra muita coisa. Eu terminei uma composição esses tempos, né, no curso de composição ali, eu faço na URGS, né, onde a gente tem uma turma onde a gente compõe umas coisas e cada um fala sobre as outras composições. E aí eu compus uma parte da composição tinha umas notas meio repetidas. E aí meu professor falou, né, eu achei que soou muito legal, mas eu não sei se o público vai ter hoje em dia paciência para escutar esse trecho, aquele trecho que eu te mostrei. Tu me mostrou. Né? E eu fiquei, que viagem, cara. E eu fiquei refletindo sobre isso, né, que hoje a gente tem acesso a tanta coisa que, né, às vezes, né, que nem esses dias eu realmente recebi de recomendados no YouTube uma música nova de um cara que eu acho muito massa. Eu não escutei, né? Porque eu fiquei, eu vou fazer outra coisa, eu tenho outras coisas pra fazer, né? E tipo, é só mais uma música. E eu fiquei, cara, como assim é só mais uma música, né? Eu sou músico, eu não posso falar isso, né? E eu botei no assistir depois, né? Lutei contra esse pensamento, né? Mas sim, toda música, né, cara, tem a sua importância, e acaba que com essa quantidade de conteúdo o cara não consegue absorver o máximo daquilo, né? Eu não sei se vocês fazem isso, assim, eu gosto de, quando, enfim, eu acompanho um artista, de pegar, assim, e ele lançou alguma coisa nova e escutar. Claro, às vezes não na hora, que nem o Matheus comentou, né? Às vezes o cara salva ali e deixa um tempo, mas eu gosto de escutar, assim, do início ao fim, ver o que ele quis dizer, enfim, analisar aquela coisa mais, uma visão mais crítica, artística, né? E só que isso é uma coisa cada vez mais rara e cada vez mais difícil de fazer realmente, porque poxa, a gente tá na era dos singles também, né? Às vezes o cara lança só uma música, né? Dificilmente hoje um artista lança um álbum inteiro, mas se o cara lançou, poxa, é 1 hora ali às vezes, ou menos, 40 minutos, enfim, depende, né? Que tu vai ter que dedicar exclusivamente aquilo, assim, a escutar realmente. Tá, beleza, às vezes o cara escuta, sei lá, no banho, fazendo alguma coisa, ou fazendo alguma coisa, jogando algum game, sei lá. Mas
eu tô falando do ato de fato somente escutar e analisar aquilo. Assim, não tem como fazer outra coisa ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa cada vez mais rara, né, cara? Isso é uma coisa muito louca, né? Porque eu fico pensando que hoje, por que hoje, né, a gente se fala que a gente tá na época dos singles, por que os artistas estão lançando tanto single? Não é por uma questão de que os artistas acham que é melhor lançar single porque o álbum não vale mais. É porque realmente é uma questão de mercado mesmo. As pessoas, a gente não tem paciência mais para sentar e escutar um álbum com 8, 10, 12 músicas do início ao fim, né? Então não faz sentido, né? Até porque, sabe, tu vai publicar hoje, daqui a um mês tu já não vai estar mais lá no topo, né? Então o ideal é tu publicar talvez trimestral, quem sabe, nessa mesma. Fora que o público vai, às vezes, provavelmente tu lançar o álbum de, sei lá, 12 músicas, vai atingir 4 músicas, né? Sim. Que vão realmente pegar o público, assim, e o resto, cara, são 8, sei lá, que tu bota. E agora fora, eu tenho uma nova teoria, assim, né? Voltando aos compositores passados, as músicas ali tinham 10, 16 minutos tranquilamente. As pessoas iam pra ópera, pro seu concerto, assistiam, batiam palminha no momento que tinha que bater palma, apreciava a música, né? Quando começou ali mais a indústria fonográfica, começou a se baixar pra 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, né? Por uma questão assim de caber mais músicas dentro do vinil e pra não ficar tão chato pras pessoas, né? Hoje em dia, com o TikTok, eu acho que em breve a gente vai ter músicas sendo lançadas com, tipo assim, 1 minuto. Cada vez mais, coisa cara. assim, tipo assim, só o verso, o refrão, só coisa de... Sem repetição, de estourar, tá assim. Cara, isso me lembrou uma coisa muito muito real interessante. Uma música que tá muito famosa no TikTok. Enfim, acontece alguma coisa, tá aquela... Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. E aí começa... não. E aí, cara, eu fui escutar essa música e pensei, interessante essa música, né? Essa partezinha legal. Eu botei no YouTube. A música é só isso. É só isso a música. Tipo, tem uma frasinha. Oh no. E é isso, a música inteira. Tipo, tem 2 minutos, eu acho, de música, e é só isso. E eu fiquei tipo, meu Deus, cara. E se o cara que registrou isso, que compôs, e se tá no nome dele, o cara tá se ganhando muita grana, velho. Só porque, assim, cada vez que vai pro TikTok, né, se o cara tá tudo certinho, ele vai receber por aquilo que tocou, né? Então, assim, streaming, né, ele recebe pelo streaming daquilo. Cara, muito louco, velho. Tem o quê? 30 segundos a música? Tem 30 segundos. Não, nem isso. Eu acho que tipo, tem 20 segundos assim, de parte mesmo. É um refrão, na verdade. É um grande refrão, né? E, bom, a gente já veio percebendo isso cada vez mais, né? A gente vê como o mercado realmente ele vai ditando as regras da música. E isso pode até ter uma questão crítica muito forte também de muitos artistas, né? De que às vezes... a mão invisível do mercado, né, ela acaba influenciando na maneira que a gente vai pensar o mundo em si, né, mas a música, a arte, a maneira que a gente vai lidar com a nossa vida também, né, é uma questão de ansiedade, né, até que ponto essa questão da nossa de querer fazer tudo rápido, tudo muito na hora, até que ponto isso é positivo também para nossa saúde, né, mental, física, enfim, e aí gera todo um debate muito... Total, cara. Né? A música é feita por pessoas, né? E, enfim, se a pessoa realmente vai botar aqueles sentimentos, né? Na música, né? Tipo, se o cara sei lá, tem a questão da ansiedade, vai acabar... De alguma forma, aquilo vai acabar sendo refletido na música, exatamente. Né? Então, cara... Muito doido, enfim, a gente tá vivendo uma era de transformação. Mas, assim, isso me leva a pensar, e não sei o que vocês acham... Será que também naquela época os Beatles eles não estavam sentindo a mesma coisa, que eles estavam numa era de transição, ou enfim, na era do Queen, na era dessas bandas grandes também? Com certeza. Provavelmente sim, né, cara? Então, a gente tem que pensar assim, o que a gente pode fazer, enfim, né, da melhor forma possível para continuar nessa... enfim, se o cara é músico, né, tô falando, continuar na carreira, enfim, né? Qual é o melhor meio, enfim, de prosseguir nisso? Essa era de transformação eu acho uma coisa muito engraçada, porque toda geração acha que está na era, não só na era, mas a era mais importante de transformação do mundo, né? A gente sempre acha que é o centro. A gente sempre acha que a gente é o centro do mundo, assim, que nem aquela coisa, é agora que Jesus vai voltar, agora que Maomé... sei lá, sabe, agora que Buda vai... E eu vejo isso muito ultimamente
no grupo do WhatsApp da minha família, né? Nossa. Bah, não. Eles falam, Grupo do não, WhatsApp. Tem porque que ter um episódio só pra esse grupo aí. vai ter que ter não, é engraçado porque, cara, todo dia tem uma mensagem falando sobre como a gente está numa transição planetária. Não, porque agora é diferente, sabe? Cara, Esses não é tempos diferente. Teve um esquema do Allan Kardec, se eu não me engano, né? Que era... Sempre tem alguma coisa. tipo, umas paradas assim, tá? Chico Xavier, que tá Isso aí, que tá isso se aí. provando Chico verdade, Xavier, porque eu o confundi. livro dele, daquela... Como é que é o nome daquele livro Nosso dele? Lar, não? Nosso Lar, né? É. Sempre tem alguma coisa assim. Exato, E- umas paradas assim. E é muito engraçado, sabe? A gente fica pensando, beleza, realmente o momento mais importante da nossa vida é o presente, né? A gente tá vivendo agora, né? A gente tem que aproveitar essas mudanças agora. Mas a gente também não é, né, o centro do universo e que agora vai ser o momento, né? Vai ser, né? Vai ser o que a gente fizer dele, né? Exatamente. Mas é interessante. Mas enfim, voltando, né, ao assunto dos legados da música, né? Como vocês veem, assim, a questão da importância, a gente já falou muito dos Beatles, né? Mas, enfim, de um grande artista, eu vou colocar na mesa aqui, que é o Michael Jackson. O quanto ele impactou também pro mercado. Quem é esse cara? Quem é esse cara, né? Quem é esse cara? O que tu acha aqui? O que eu acho do Michael Jackson? Eu acho que o Michael Jackson... sei lá. Primeira coisa, tu chegou a escutar quando tu era, enfim... Cheguei a escutar. Na Eu vou época dizer que ele era vivo ainda, né? Eu cheguei a escutar. Eu vou dizer que foi o primeiro CD que eu comprei na minha vida. Olha só. Foi o CD Bad, do Michael Jackson. E não foi um CD original, porque eu não tinha acesso ao original. Eu fui eu morava em Stale, pra ver que eu lembro, Olha assim, só. um dos únicos... Poucos, né? Porque hoje em dia a gente não compra mais CD, né? Eu nem tenho como tocar CD hoje em dia, não tem onde, né? Mas eu comprei o CD Bad da música, porque em algum lugar eu escutei a música Bad, eu comprei um CD pirateado, assim, da música. E eu botei... Daquele que tu botava no rádio e estragava Eu nem o rádio, tinha né? rádio, na época eu tinha um Play 2. Ah. E aí eu botava no Play Nossa. 2 e aí eu escutava. Eu ficava muito feliz Quem escutando escuta aquilo música lá. no Play 2 é bem Nossa, exótico. eu ficava muito feliz com aquilo aí. Eu ficava tipo, meu Deus do céu, cara, eu tô escutando música. Eu nem sabia o que era, mas era diferente do bailão sertanejo que eu escutava, né? E eu achava sensacional, sabe? E pra mim foi a primeiro artista que apareceu mesmo, né? Uhum. Muito Que bom, bacana, cara, meu. muito Foi bom. uma história engraçada. Eu nunca esqueço quando eu escutei Thriller. 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 Cara, assim, tipo, essa música, e eu vi o clipe, eu acho que foi numa TV. Eu acho que foi enfim, um divisor de águas pro clipe também, né? Pra clipe. Também, né? né? Sim, sim. né? Ele não foi o pioneiro, enfim, né? Já teve vários outros antes, mas assim... A estrutura, o roteiro, o né? roteiro, a É. questão de parecer um filme, assim, né? Sim. Questão bem produzida, assim, né? O Michael Jackson, ele era super megalomaníaco, né? Tudo que ele fazia era Muito uma parada... perfeccionista, né? Era uma parada gigantesca, assim, que tinha que É. envolver um monte de gente, enfim. E eu acho muito foda isso, assim, sabe? E a gente vê até uma questão, né? Por um lado é muito foda, mas por um lado é triste também, né? Porque a gente vê a questão do pai dele muito presente ali, né? Sim, com certeza. Mas- Desde o Jackson 5, Desde né? o Jackson 5, mas, cara, era sensacional, assim, diz que os shows que ele ia fazer, né? Inclusive tem o último show que ele fez, que eu acho que foi o This Is It, né? Uhum. Que... Não, ele tava se ensaiando pra Tava fazer ensaiando a Eu acho que turnê, não né? chegou a fez, rolar, né? né? Não chegou a rolar. E aí nos ensaios era um perfeccionismo muito grande, né? Cara, E tem um passava documentário sobre várias isso também, vezes. cara. É, e ele já com Incrível. mais de 50 anos, assim, tipo assim, mostrando pros dançarinos, assim, como é que fazia, né? Tipo assim, não, Dando aula, é desse jeito aqui, ó. Opa, Muito bom. Não, dando aula real, É. assim. Bom, é fenomenal, não tem muito o que falar, assim, né? Não é à toa que o cara foi chamado Rei do Pop por muitos anos, assim, né? Cara, isso Enquanto- é uma enquanto história viveu, né? maluca, porque é ele que pediu. Ah, é? Ele Opa. pediu pra MTV colocar esse título nele. Nossa. Porque começavam a chamar o Elvis de Rei do, Rei do rock, rock, Rei do né? rock. e a Madonna como a rainha do pop. Daí ele ficou tipo, tá faltando um rei nessa jogada. Daí ele ligou pra um dos caras lá que era um dos fodões da MTV e falou, cara, quando meu clipe passar na TV a próxima vez, começa a me chamar de Rei do Pop. Cara, isso E aí já entra surgiu no o lance dele lance. ser megalomaníaco, assim. Porque, de fato, na minha opinião, ele é, entendeu? Não tem como ele não não tem, ser. não tem. Porque Inegável, Ele, inegável. ele é o melhor que tinha, assim. Cara, pra mim, muito show, pegando o gancho do Michael Jackson, assim, né? Eu pensei em problematizar um pouquinho o Elvis Presley. mas eu fiquei pensando numa coisa muito triste, assim, da nossa realidade musical. Foi que eu tava relembrando que a primeira música que o Bruno Mars, que era um fã absurdo do Michael Jackson, né? Que ele lançou e começou a fazer sucesso, foi, acho que Billionaire, em 2009, né? No ano que Michael Jackson morreu.
Então ele nunca conseguiu conhecer Michael Jackson, né? Ele nunca conseguiu fazer um som com Michael Jackson. E tu fica, né? Hoje em dia eu acho que o mais próximo que a gente tem de Michael Jackson, de um rei do pop, né? Um possível substituto, é o Bruno Mars, né? É o Bruno Mars. É inegável. Pra mim, assim, ele é o substituto real, assim, E é muito louco, do porque som do Michael, foi sabe? assim, Michael Jackson foi e apareceu o Bruno Mars, né? É, cara. Foi... É muito Mas doido, eu realmente. acho que pro Bruno ainda falta um lance workaholic, assim. Eu acho Porque que... será, cara? Eu acho que não é a mesma eu coisa, acho sabe? que o vídeo, assim, falando mais da parte da estética do vídeo dele, é muito mais o cotidiano. E o Michael, ele sempre me pareceu, assim, sempre uma coisa mais de fantasia, assim, uma coisa mais utópica, sabe? Até mesmo ali o clipe do Bad, assim, que eles vão lutar, já é uma outra vibe, assim, sabe? O Michael Jackson é um lance de transcender, né? O Bruno Mars tá numa outra vibe, tá numa vibe a vibe do Bruno Mars é mais chill, né? Assim. Uma coisa mais, de boas. Mas o Michael Jackson era pra, né, chegar causando mesmo, né? Sim. Que nem o Freddie Mercury foi também, né? Teve aquele videoclipe do Michael que ele gravou no Brasil até. They don't really care about us. Exato, isso, né? Cara, fenomenal, assim, uma baita produção, no meio da favela, uma parada... muito bom. Ele tinha uma visão muito, muito foda, assim, sabe? Nossa, cara, cada roteiro dele, assim, era muito... Tinha sempre uma crítica também social muito forte, sabe? Não tem o que dizer, sabe? Eu acho fenomenal. Que, por mais que tinha uma questão de marketing em cima, talvez esse seja o grande diferencial entre Bruno Mars e Michael Jackson, né? Por mais que tivesse um grande marketing em cima, tinha um peso muito maior, assim, nessa questão de crítica, né? O Bruno Mars, bem ou mal, ele é muito mais controlado pelo roteirista, né? Pela produção, né? Ele faz Será, o que tem que cara? fazer, Tu né? acha? Cara, eu admiro demais o Bruno, assim. Eu acho que eu tô sendo eu admiro muito mais. Mas eu tô problematizando só. Sim. Não necessariamente o que eu tô falando é o que eu acho, né? Talvez seja porque eu sou bem fã do som dele, assim. Eu escuto pra caramba, assim. Eu curto mesmo. Inclusive, ele foi o que me abriu mais pro pop, assim. Foi o cara que me fez escutar mais o pop de hoje. E aí, hoje, eu escuto até Justin Bieber, cara. Que é, pra mim, um baita artista atual também, cara. O Johnny lançou aqui, ó. Bruno Mars é filho do MJ. Eu acho que ele é filho da Billie Jean. Billie Jean. Porque o filho da Billie Jean não era filho do Michael. E daí ele tentou ser igual ao possível pai dele. Aí, olha só, ficou uma... Boa, cara. Boa pergunta, cara. Será que ele é o filho? Será? Cara, pode ser, hein? Será que, na verdade, o Michael Jackson não morreu, ele fez um transplante cerebral pra um cara chamado Bruno Mars. Existe uma teoria real que o Michael Jackson tá vivo ainda, cara. Tá vivo ainda, com certeza. Sim. E... eu não sei se eu acredito nessa teoria, que ele tá vivo ainda, cara, mas, assim, se tu lê a teoria, cara, faz sentido. Assim, essa é a pior parte, né? Que faz sentido. O cara tava falido, né? Às vezes o cara não sabe lidar com isso, sendo um grande artista, enfim, conhecido no mundo inteiro, né? E na teoria diz que ele fugiu pra uma ilha, enfim, fez plástico, um monte de coisa. E tá vivendo lá tranquilo, assim, em algum lugar. Até porque eu acho que a vida dele, não sei, parece que ele tava num estado muito de... A Luísa falou que tem muita gente que acredita nessa teoria e tem muitos vídeos no YouTube falando sobre isso. Tem inclusive vídeos de pessoas que filmaram mostraram o Michael andando ele, na né? rua, encontraram assim, ou são pessoas, ou sósias, ou pessoas muito parecidas com ele, assim, andando. E aí as pessoas, né, isso fomenta o lance de que ele realmente tá vivo. Cara, eu não sei. Eu acho que é improvável, assim, pela questão de que... acredito, pela questão de que eu acho que o Michael Jackson, por mais que ele, né, seja um artista incrível, eu acho que ele ainda tinha aquela questão de que ele tinha um ego ali, sabe? Eu acho que ele não ia, eu acho que ele não ia conseguir viver uma vida no anonimato, sabe? Eu também acho, cara. Eu acho que ele não ia muito conseguir, autêntico, cara. Sabe? Eu acho que ele ia enlouquecer, sabe? É que nem a gente pensa, tipo, mudando de assunto, indo pra uma política, sabe? Lula, sabe? Tipo, que nem esses dias saiu uma notícia. Ciro convidou Lula pra ser vice dele. Vai cair a live agora. Vai ser vice de Ciro, cara. Que aleatoriedade, né? Tipo, como assim, cara? Mas enfim, né? Mas eu acho que ele não conseguiria, sabe? Eu acho que ele não conseguiria. Cara, e sobre o Freddie Mercury, o que tu tem a dizer sobre ele aqui? Freddie Mercury, eu acho que foi... Falando um pouquinho do Queen de novo, né? Mas mais especificamente do Fred. Né? Eu acho que o Freddie Mercury merece, assim, o título de Deus do Rock, né? Que nem dizem. Eu discordo muito, né? O título de Rei do Rock do Elvis Presley, né?
talvez uma questão de marketing, de mídia, né? Mas por causa de uma questão racial ali, né? Que o rock não nasceu, né? Com o Elvis Presley, né? Sim. Enfim, né? O título de rei do rock vem uma questão de apagar, né? Uma cultura inteira, né? Que o rock, ele vem de uma cultura afro, né? E o Elvis Presley veio apagando, né? Apagando tudo, né? E dizendo que não, os brancos, né? Enfim, tem muita crítica, mas aí eu sou problematizador demais. Sim. Mas o Freddie Mercury, pra mim, ele tá lá no topo, assim, sabe? Pra mim, tá ainda acima de Michael Jackson, no sentido de arte, sabe? Seria o artista maior pra ti, então. Eu acho que pra mim, assim, é o artista maior, sabe? O artista que referência total. E eu acho que ele conseguiu se sobressair, vamos assim, em vista a diferença dele dentro de uma sociedade que é muito mais preconceituosa do que a sociedade americana era na época, né? Tipo assim, a coisa assim de tu ser considerado como um crime, né? Ainda sim. Diz a questão da ser homossexual, homossexualidade, sim, né? sim. E ele, sempre liderando a banda, e acho que ele já começou a carreira já falando que ele era homossexual, né? Inclusive a mídia caía muito em cima disso, na verdade, ele nunca falou que ele era homossexual, né? Ele sempre falou que ele era bi. Né? E, inclusive, isso existe uma discordância muito grande, tipo, um atrito muito grande dentro da própria comunidade LGBT, né? Que fala sobre a invisibilidade bi, né? Que inclusive no filme foi trabalhada essa história de que falava que na verdade ele dizia que ele era bi porque ele era confuso, que na verdade ele era gay. Só que ele ficava com mulheres, um dos maiores amores da vida dele foi uma mulher, né? Sim. Então, tipo, a gente não tem como saber, né? Mas eu acho que é realmente mais provável que essa questão da homossexualidade seja uma forma de apagar mesmo, de falar que o cara que gosta de homem e mulher é confuso, sabe? Não necessariamente, né? Ele sempre bateu nessa tecla, né? De que eu não sou confuso, eu gosto dos dois, sabe? Sim. Mas talvez agora, nesse momento, eu estou namorando um cara, né? Há 5 anos atrás eu namorava essa mulher, né? Então existe muito esse tabu ainda, né? Que o filme supostamente explorou de uma maneira muito triste. Ai, cara, triste no sentido de ruim. Eu não vi o filme até hoje. No sentido de que ele fala que o Michael, que ele era confuso e que na verdade ele era bi, né? Que na verdade tipo ele não assim, era bi, ele né? tomava uma cerveja e ficava com vontade de beijar uns caras, é isso? Tipo... Deu a entender isso aí real, cara, no sério? filme. Se tu vê, não sei se tu chegou a assistir. Não assisti. Deu a entender isso, né? Tipo, que ele, sei lá, ele usava uma droga ali e ficava afim de pegar uns caras, entendeu? Tipo, uma parada assim, quando na verdade... parece que tem uma cena, né, que uma ex-namorada dele fala, né, que na verdade você é gay, você que não sabe, sabe? Uma coisa meio... Só que eles romantizam no filme, só que para a comunidade LGBT isso é uma coisa tóxica demais, sabe? Tipo, tu tá apagando a identidade da pessoa, né? Sim. Então... Cara, inclusive isso aí é o que me faz querer, assim... Me faz, entre aspas, endeusar o Fred, porque assim, na época... Tu se assumir, né, a tua sexualidade, cara, na época era uma coisa assim que tu era excluído. Nossa. E ele... sempre foi muito autêntico, cara, e ele botava isso e não tava nem aí, sabe? Eu acho muito massa isso, cara. Isso me faz assim... Eu gosto de descrever ele assim como um roqueiro rebelde, mas com respeito. Cara. Tipo, não é uma coisa tipo assim... elegante, né? Isso, exatamente. Rebelde elegante, exato. Eu ia abrir um parênteses. Só pra não deixar o Johnny no vácuo, mas depois a gente chega nesse assunto, né? Frank Sinatra, lembrado só por músicas nos filmes, mas vamos só concluir primeiro o Freddie Mercury, né? Só citando a pergunta. Só pra ele não ficar triste, né, que a gente não tá lendo. Mas então o Freddie Mercury, né, o rebelde com respeito. Cara, assim, eu vejo ele como realmente... não sei se respeito, mas elegante, cara, sabe? Tipo, ele tinha uma pose. Nossa. E, cara, a performance de palco do cara era fenomenal, cara. Cara, eu me pergunto até hoje, assim, se não existia... Na época não se falava sobre praticamente, né? Mas eu me pergunto se não existe também ali uma questão de gênero também, sabe? Talvez uma não binariedade, uma questão de... Não sei. Provavelmente, né? Mas até pelo nome Queen, né? Talvez, né? Será que não tem uma... Mas, enfim, aí já é a gente, né? Criando, né? Ideias. Que na época não se falava sobre isso, né? De repente nem ele sabia também, né? Porque, cara, ele morreu tendo que esconder, né? Que ele tinha AIDS. Exatamente, cara, sabe, né, na época falava que a AIDS era uma punição divina para matar os homossexuais que eram impuros, sabe? Tipo, inclusive tem uma série muito boa que fala sobre isso, né? Eu não sei se vocês já viram Pose. Não. Que é uma basicamente nessa época, né? Inclusive a época de Freddie Mercury, a época da Madonna, né? Fala sobre um pouco da Madonna. E anos 80 ali existe uma coisa chamada ballroom, que é
são tipo confraternizações que o pessoal LGBT faz, né, para fazer tipo uns desfiles ali e tipo bem comunidade queer, sabe, uma coisa bem drag queen e bem tipo cheio de gênero, sabe, e, enfim, é muito interessante. O filme trabalha isso e essa questão da AIDS, né, como que o universo da AIDS ele acaba sendo muito retratado, né, depois a Madonna vem muito falando sobre isso e tudo mais, né. Mas é muito interessante, só uma referência aleatória. Não, muito bom, cara, muito bom. Mas enfim, cara, eu só queria comentar de novo sobre a performance de palco do cara, assim, do Fred, só pra encerrar o assunto. Se tu vê qualquer clipe ou show que eu tenho uma coisa pra mim que eu me arrependo, entre aspas, mas eu não tenho como me arrepender porque eu não existia na época, cara, ter tido a oportunidade de ir num show do Queen, cara. Por exemplo, eu nem era nascido, mas enfim... Cara, eu queria muito ver isso de perto, porque assim, é uma performance que... Tanto que falam que ele era o cara que, assim, a multidão era um só com ele. Tipo assim, ele conseguia domar as pessoas, sabe? Ele envolvia as pessoas junto na música. Tem ele até fazia aquele vídeo viral, né? Fazendo aqueles vocalizes, né? Ele começava o show geralmente com aqueles vocalizes, no meio às vezes, né? Bom, daí tem a Will Rock You, que é uma música pra envolver o público. Palco, né? Tipo, é performance total. Então, assim, cara, ele é um artista fora de série, cara. Sabe que os artistas que conheciam ele na época diziam que né, todo artista, ele geralmente toca muito bem, só que quando chega no palco, geralmente tem uma quedinha, né? Uma quedinha de habilidade. Dizem que Freddie Mercury era o contrário, né? Quando ele chegava no palco, ele conseguia se soltar, sabe? E aí que ele mostrava quem realmente ele era, né? Era uma coisa muito louca. E cara, não, é meio que virou uma lenda urbana quase, né? É uma coisa meio que é uma entidade sobrenatural, né? Freddie Mercury, né? O que é ser me inspira ser demais, Freddie Mercury, cara, né? Me inspira assim. Pra mim não tem assim como ser mais inspiração. Show. Demais. Show. E não é porque do rock, né? Porque às vezes a gente tende a achar que, né? Pra mim o artista é mais referência. Eu acho que ele juntou muito, né? Ele junta tudo, exato. Pra mim ele junta tudo. tudo. Se for ouvir o Queen, não é só sabe? rock, não né? Exato. Não é. A música do Queen é pra mim o Queen ele começa a quebrar essa barreira, né, entre o que é rock e o que é pop, né, e o que enfim, né, o que é música clássica também, né, quando tu chega no Bohemian, né, Bohemian Rhapsody. Então é isso. Muito bom, cara. Enfim, vamos responder ali o Johnny. Frank Sinatra é lembrado só por músicas nos filmes? Será? Cara, That's Life, né? Tem do Joker, né? Sim, pois é, toca lá também, né? Cara, eu acho que, assim, pra músicos, o Frank, ele é um pouco mais do que só filmes. Mas eu acho que pra grande maioria das pessoas, realmente, ele é mais lembrado pelos filmes, né? Eu acho que, na verdade, a questão dos filmes, eu acho que entra na questão do jazz, né? Exato. No geral, né? E no blues, né? Aqui no Brasil a gente não tem tão forte essa questão do jazz, do blues, né? Mas não só Frank Sinatra, mas a gente pensa vários outros, né? Que só porque eu fui falar saiu da minha cabeça agora todos, né? Mas Miles Davis, né? Mesmo período, né? Anos 30, 40. Cara, enfim, Nina Simone também, sabe? Tipo, que veio um pouco depois, mas enfim, Benny Goodman, né? Ella Fitzgerald, tipo assim, essa época era a época do jazz predominante, então, assim. Acho que nos filmes acaba aparecendo muito porque realmente lá é muito mais forte isso, né? O centro de jazz, né, tá lá, né? Nasceu faz lá, muito jazz ainda lá, né? Estados Unidos, né, a gente tá falando. Lá onde? Lá onde, né? Nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente nunca teve um hábito tão forte, né, do jazz. Eu acho que já chegava teve. Através dos filmes, justamente. Eu acho que já teve, assim, na época ali que começou a se fazer a bossa, assim. Na verdade, a bossa, né, vou deixar tu... Não, eu ia falar que acho que a gente consumia mais jazz antes, assim. Não, porque a bossa ela surge como uma forma... Os caras inventaram a bossa quando, na verdade, eles queriam fazer jazz, eles não queriam fazer bossa, né? Eles queriam fazer jazz exatamente igual aos norte-americanos. Inclusive, né, o motivo que eles começaram a cantar baixinho, né, não foi porque eles... Hoje em dia eles contam essa história, né, de que,
canta baixinho porque eles moravam Em apartamento. Mentira, cara, não era por isso. Eles cantavam baixinho porque eles não conseguiam cantar forte e cantar agudo que nem os caras do jazz conseguiam. Porque tinha que ter uma técnica, né, que é o belting, tem toda aquela coisa, né? Tu pega, por exemplo, Chico Buarque como Nossa. cantor em si. Ele é um baita artista, mas assim, compositor inclusive, mas como cantor, né, ele Caetano nunca Veloso, sabe? foi assim um... Os caras não tinham essa potência vocal. Inclusive a Elis Regina bateu muito nessa tecla, né? No filme dela também ela fala, né, que eu não nasci pra cantar bossa nova, eu tenho voz, sabe? Eu não nasci pra cantar essas coisas aí, cantar baixinho, né? E ela era bem de falar na cara mesmo, sabe? Ela não tinha paciência pra isso. Ela falava, tipo, nossa, não, sabe? Bossa nova é pra quem não canta, né? Tipo isso. E sobre a bossa nova que tu falou, realmente os americanos inclusive chamam a bossa nova de Brazilian Jazz. Brazilian Jazz, né? Porque justamente, cara, porque se tu for ver a harmonia das músicas, é justamente a harmonia do jazz, só que com aquela brasilidade no ritmo, né? Assim, a questão rítmica não é igual ao jazz. Não né? é igual, não porque é igual. justamente a gente tá com a nossa identidade ali. A gente traz gingado, aqui. enfim. Aqui a gente também chama, brincando de samba de branco, né? Porque é bem essa questão, né? Não conseguimos fazer a coisa desse jeito. Às vezes até tem uma dificuldade de fazer a levada do jazz norte-americano. Vamos fazer uma coisa meio samba ali, meio chorinho, meio samba. E aí vira essa coisa, né? Que se tu levar uma bossa nova para um norte-americano, né? Eles vão ter um pouco de dificuldade também. Né? Inclusive tem vários vídeos do Tom Jobim tentando mostrando algumas músicas pra eles, né? Garota de Ipanema, e os caras não conseguindo tocar, sabe? Eu vi isso, cara. A célula rítmica, tu fica, cara, como assim? Não é tão parecido, né? Sim. Mas é que a pulsação do jazz pra bossa nova é completamente diferente, né? Enquanto o jazz é 3, na bossa nova vem 4, né? Então é um ritmo que tu sente um pouco mais de coisa. E tu bota ele mais baixinho, tu fica fazendo a dança, mas ainda assim com um ritmo um pouquinho mais rápido, né? Mas, por exemplo, eu tenho muita facilidade. Não facilidade, né? Mas eu consigo tocar melhor um ritmo de bossa na bateria do que, tipo, se eu vou tocar o jazz. No jazz eu consigo só fazer o... E não é só e marcar no tempo 2. Eu não consigo colocar a caixa e o bumbo quando eu tenho que colocar. É engraçado consigo. Que mesmo o jazz sendo um pouco mais quebradinho, assim, a gente vê que o jazz ele ainda é muito mais quadrado, né? O samba, a bossa nova, ela tem um gingado, né? Aquela malemolência brasileira, né? Que no jazz, beleza, tu tem o swing ali e tudo mais, mas a bossa nova, o samba é uma peculiaridade, eu acho que só no Brasil, né? Que não... Não tem, tu nasce brasileiro, tu já nasce brasileiro. Tu já nasce no sangue, assim, né? A questão rítmica é muito forte, cara. E realmente, tu pede pra um cara tocar, né, um americano tocar, ele não vai conseguir tocar exatamente igual, assim como a gente não consegue tocar o jazz exatamente igual a eles, porque nasceu lá também a questão de sangue, né? Eles têm muito mais facilidade de executar o ritmo do jazz, assim como a gente tem da bossa, né? É que nem aquele lance, né? Tu pode, né? Com certeza existem exceções, né? Brasileiros que tocam jazz exatamente igual. Claro, norte-americanos também. Não é uma mas a gente vai ter que, pro regra, né? Pro viver de regra, a gente vai ter que fazer muito mais esforço, exatamente, né? Pra fazer algo que pra eles é intuitivo, eles não têm que pensar fazer muito a internalização, né? Do ritmo, né? E da linguagem da melódica que cada uma dos estilos musicais tem. É que nem, cara, eu acho que aprender esse sotaque, né, de levada é a mesma coisa que a gente aprender uma língua diferente, né? Porque a maioria dos brasileiros não consegue tirar o sotaque brasileirão, né, quando vai falar inglês, por exemplo. É difícil realmente tirar, né? Mas... falar igual nativo, né, falar cara? Igual nativo, é tipo sabe? uma coisa que poucos conseguem, é uma coisa realmente. Que poucos conseguem, tu tem que trabalhar pra isso e a maioria realmente não pega essa manha, sabe? A música é a mesma coisa. É a mesma coisa, é uma linguagem, né? Exatamente. Perfeitamente, cara. Enfim, legados, cara, legados. Quem vocês assim têm pra vocês? Bom, já falamos aqui, né, de vários Beatles, enfim, Freddie Mercury, Michael Jackson, mas uma banda, um artista que já morreu, enfim, já passou e te marcou muito desses que a gente não falou. Algum de vocês quer responder? O Van Halen pra mim. Van Halen morreu recentemente, assim, eu acho que ele foi um cara que ele deixou uma questão estética dentro da música, assim, não só pela questão da virtuosidade, assim, mas deixou marcado, assim, o que vai ser o timbre da guitarra moderna, pelo menos nos próximos... A questão do drive, do delay, dos né? 20, 30 anos, assim, o que foi a guitarra... Que depois dele começou a vir mais o Fusion, que usava o mesmo timbre, aquela pegada dele com um pouco mais desligado, assim. E hoje eu escuto muito dele, guitarra, né? Muito dele, assim, um monte de guitarristas e um monte de gêneros, assim. Eu acho que é um cara que ficou marcado.
E tem aquela historinha, né? A gente conta, pelo menos antes dele morrer, né? Se falava. O erro do Van Halen foi ele não ter morrido nos anos 90. Né? Se ele morresse nos anos 90, ele seria 3 vezes maior do que ele né? foi na carreira. Imagina, assim, porque ele ia morrer no auge, entendeu? Uhum. Exato, né? Ele ia ser marcado assim. Ele ainda é, com certeza. Sim, mas sim. eu entendo essa frase, porque realmente a época era o período onde que parecia que o cara morria num troféu, né? Tinha uma parada meio assim, né, cara? Não, e não assim só pra morrer. A gente até tem que fazer o comentário do Clube dos 27 que a galera pediu pra falar. Mas exato. assim, a questão é que quando ele estava vindo e revolucionando a maneira que se tinha como tocar guitarra, as pessoas sempre esperavam mais dele no outro disco. Daí ele fazia, botava uma furadeira. Cara, isso é legal. Vamos esperar o que ele vai vir no próximo, né? E daí ele fazia sempre uma coisa diferente, daí seja ele trazendo tocando guitarra no palco e derrubando os amplificadores, chutando, assim, era uma coisa muito maluca. Ele fazia as cascatas de delay, foi ele que começou com essas porra aí. E sempre incrível, assim, né? Então chegou num momento, assim, que ele não conseguiu se reinventar mais dentro. Então ele começou a trocar o modelo de guitarra dele, porque ele já não tinha mais a habilidade pra mudar, isso, assim, né? Cara? Porque no momento que tu vem com uma coisa nova, as pessoas vão sempre te exigir que tu venha com uma coisa mais nova todo dia, assim, né? Sempre tem que se reinventar isso. Cara, não é assim o ser humano, né? Tipo... Isso é uma pressão real pro artista, cara. Imagina o peso até psicológico que ele tinha, né, cara? Vou lançar uma música aqui. Poxa, mas eu já fiz uma coisa parecida. Se ele não quer, ele quer fazer uma música isso, diferente, um solo diferente de uma música que ele tava compondo. Se ele não botar tapping, ele fala, cara, mas não é Van Halen, entendeu? Tu é o cara do tapping, tem que fazer isso, entendeu? Mas se eu fizer, eu vou ficar igual a tudo que eu já fiz, entendeu? Então é um dilema muito grande que ele teve que lidar na carreira dele. Jeito. Tipo, não tá bom, sabe? Que louco, cara. Inclusive, tem não sei se tu acompanha o Eric Johnson, um baita guitarrista. Esse tá vivo ainda. Só que ele é um cara que ele não teve medo de ficar na mesma coisa, né? Ele pegou, assim... O Iron Maiden também não teve. Tipo assim, exato. Ele fez a mesma coisa. Se tu vê, ele nos anos 90 é um som, e hoje ele, sei lá, tá fazendo um som com violão, uns arranjos de violão e voz. Sendo que ele sempre foi um guitarrista mais do... E foi um guitarrista premiado, assim, né? Tipo, de ganhar os concursos pesados, assim. E mais do instrumental, só que hoje ele tá lançando umas coisas com violão e voz, ele mesmo. Assim. Então, assim, sabe, tipo, não ficou naquele rótulo apenas. Ele transcendeu. E pra muita mim, gente a referência não acompanha esses discos dele, porque acha que o Eric Johnson é só aquele cara que fazia música instrumental nos anos 90. Tipo... Cara, pra mim a referência disso é o Rich Kotzen, não sei se tu acompanha, né? Demais. Começou como um guitarrista ultra de rock, moderno pra caramba, assim, e hoje ele é um cantor, assim, melhor do que muito cantor profissional, que canta bem pra caramba, compõe no violão pra caramba, piano, virou um músico pop, assim, só que sem a fama de músico pop, né? Não sei porquê, porque o cara é muito foda, assim. Tu vê, quando falo de Rich Kotzen, eu lembro daquele primeiro disco dele, do trio, guitarra, bateria e baixo, e ele tocando pra caramba, cantando pra caramba, mas hoje o som tá outra coisa, assim, né? Tipo, mas pra mim, assim, grande artista, cara. Sim. Acompanha ainda bastante. O quê? Você ia falar? Mas ele tá vivo, né? Ele tá vivo, então cancela essa parte. Ele tá vivo, exato. Não, bom, tu falou do Van Halen, cara, tem um cara que marcou muito, falando, ainda aproveitando o gancho, né, do mundo da guitarra, Jimi Hendrix, cara. Que a gente não falou aqui ainda e, cara, não tem como tem falar uma frase, eu acho que uma frase eu acho que tu conhece, do John Mayer. Opa! Não sei se tu conhece, se vem na cabeça. Não mas acho que, eu não lembro se foi o John Mayer que falou ou se foi o Eric Clapton, que ele fala que a minha identidade como guitarrista surge pela minha falha em me tornar Jimi Hendrix. Ele fala isso? Eu não lembro se foi ele que falou isso ou se foi o Eric Clapton, mas eu acho que foi um dos dois que falou isso. Né? E aí, eu acho muito interessante isso. A limitação, como é que é a frase? A minha identidade como guitarrista hoje, ela se dá em volta da minha falha em me tornar Jimi Hendrix. Em tentar ser como Jimi Hendrix. Né? Cara. É porque assim... Deixa eu só mudar assim. É porque... o Matheus foi pegar água. Cara, não tem como ser Jimi Hendrix. Não tem, né? Por mais que qualquer um tente, cara. Porque... Relembrar. Oi? Pode falar. Eu ia lembrar de uma... Olha que o Cirino tá fazendo arte aí. Mas, Matheus, volta aqui. Mas fica a pergunta, né, que era...
Morgan Freeman é o Jimi Hendrix que se aposentou da guitarra. Morgan Freeman. Tem essa frase aí também, cara. Tem uma... Porque eu não sei se você já comparou as fotos, cara, mas é igual, assim, parece que o Morgan Freeman é a versão mais velha do Jimi Hendrix. É parecido realmente, cara. É muito parecido, cara. É muito engraçado. Né, se tu for ver o... Só que ele é o cara do... Vamos botar um corte e depois falar Morgan Freeman é o Jimi Hendrix aposentado da guitarra? Deixa aí nos comentários se você acha que sim. Muito bom, cara, muito bom. Mas enfim, ó, o Matheus servindo a aguinha, voltou. Cara, a gente trocou a cena ali, voltou lá pra cena do início, mas enfim. Já vai começar. Pra quem não sabe, o Matheus é o controlador daqui, que faz a troca de cenas, enfim. Então, quando ele sai pra pegar água, a gente dá um jeito. A gente aqui, tem que aprender não dá aqui muito certo às vezes. Saiu o Matheus aqui, quebrou o grupo, né? Mas enfim, cara, falando do Jimi, é outro cara que não tem, assim, precedentes, sabe? Tipo assim, ele veio e a guitarra se tornou outra coisa. Né? Imagina se não tivesse existido o Jimi Hendrix, divisor de águas, né? Como seria a música? A guitarra, o mundo da guitarra. Sim. Eu gosto muito de uma frase, cara, que qualquer pessoa fala assim: se o Jimi Hendrix estivesse vivo, ele estaria fazendo tal coisa assim. Ele usaria tudo que existe hoje pra fazer música, né? Uhum. Eu fico pensando, acho que se ele fosse o Jimi Hendrix, que ele faria música como ele faria na época dele, tá ligado? Tipo assim, ia juntar a galera lá, fumar maconha pra caramba Exato, e fazer um solo de 20 minutos, se fosse o caso, tá ligado? Cara. Ele tinha uma vergonha na hora de cantar, né? Era uma coisa Sim, que tu notava, ele assim. preferia muito mais tocar do ele que chegava cantar, assim, né? no microfone, ele dava uma tranquilidade, assim, e Exato. cantava mais sereno, né? Mas quando tocava, tu via que ele tava no mundo dele ali, né? Sim. Não, e inclusive existe aquela velha história que ele foi o cara que criou, né, a distorção da guitarra, né? Então, por isso que tu falou do Van Halen, né? Que veio com aquela questão de renovar, enfim, da two hands, né? Taping. Várias técnicas, mas o Jimi veio com essa questão de efeito, cara, de sonorização, da parada assim, de pegar, botar a guitarra perto do amplificador só pra dar aquela microfonia e fazer um isso se tornar música, indesejado, né? Tipo assim, nossa, Isso. aconteceu microfonia, sai da minha banda aqui, porque tu tá avacalhando meu show, né? E o Jimi pegava e transformava isso em uma coisa muito foda, em música realmente, né? E aí tem a história que eu tava falando, que é o seguinte, ele tocava a guitarra dele e não tinha o som que ele tava na cabeça dele, cara. Pra ele já existia aquele som distorcido na cabeça, cara. Nossa. Talvez por muitas drogas que ele usou, enfim. Mas, cara, ele pegou e aí, num show, ele furou o falante do amplificador dele e aí ficou um som que tava na cabeça dele, que era o fuzz, que existe até hoje, né? E inspirou o Talkbox, enfim, né? A criação do nome, né? A gente foi pesquisar. Cara, justamente porque o som tava na cabeça, ele não conseguia atingir aquilo com a Fender dele, enfim, ligado no amplificador. E o cara foi lá, sei lá, pegou uma faca e furou o negócio pra criar... Um som estragado, ele nem sabia né? se dá certo, cara. E deu certo, cara. E aí depois começou a existir fuzz, né? Que é um efeito que lembra o Jimi Hendrix até hoje, porque ele é o pai, né? Dessa questão de efeito. Loucura. Né? Cara, e pra mim, assim, em questão de timbre, eu não digo assim que é o melhor solo, talvez, mas é o melhor som, assim. Se eu conseguir chegar naquele som, eu conseguiria ficar viajando por horas naquilo que é do Along Our Chover. Chover do solo. Aquele timbre de guitarra é uma coisa única, assim. Eu nunca vi ninguém fazer um cover com aquilo próximo daquilo ou usar alguma coisa parecida, assim. Exatamente. Eu acho que aquilo foi único até do estúdio. Acho que ele nunca mais tirou aquele timbre na vida. Nem ao vivo, cara, ele conseguiu aquilo. Mas que som, né, cara? Aquele timbre é muito bom. Fenomenal. E assim, ele é um cara que também tinha aquela questão da performance, né? Cara, o público, assim, o lance era usar droga e ver o show do Jimi, né? Porque ele também tava muito loucão, assim, no palco. Mas aquilo fazia, como é que eu posso dizer? Não tô incentivando ninguém a usar droga, pelo amor de Deus. Né? Mas aquilo gerava um ambiente ali que era uma coisa única. Sim, parecia que entrava todo na sintonia, assim, né? Um transe, tá ligado? Exatamente, uma sintonia surreal, assim, cara. Se tu vê qualquer, sei lá, Woodstock, né? Que é o show mais famoso dele. A galera tá tão dentro daquilo, cara, que parece que eles estão em outro planeta, assim. Se tu olha aquilo até hoje, anos 70, né? E os caras curtindo demais o som, velho. Demais, assim. E assim, falando de questão técnica, o Jimi nunca foi um cara assim, uau, que técnica guitarrística. Mas, cara, ele conseguia fazer com que as pessoas fossem para outra dimensão através de pouca coisa, assim. Ele, às vezes era mais barulho do que realmente técnica definida de questões de guitarra, né? Cara, não sei nem palavras, assim. Acho que eu falei já até demais. Cara, eu sempre, quando a gente fala, eu com qualquer pessoa, né? Eu falo sobre Jimi.
me vem o primeiro texto que eu li quando eu cheguei com a guitarra em casa e fui começar a aprender música, assim. Eu peguei um texto, não me lembro do blog, não sei aonde, só sei que o cara fala assim, o segredo da galera é olhar o Jimmy e ficar acompanhando ele fazer o solo por minutos, né? Uhum. É que ele tinha muito contraste, né? Tipo, uma hora era um pouco mais rápido, uma hora mais devagar, uma hora era um barulhão do caramba, uma hora era uma melodia bonita, uma hora era um lance mais ou menos, assim. Então ele conseguia variar um monte de estéticas e fazer isso ficar atrativo, né? Não é a mesma coisa, né? Exato, tipo, cara. fica lá... Era fritação do início ao fim, né? Tinha a questão e não melódica, também só nota meio parada, assim, né? mais devagar, não. Era o conjunto de tudo isso fazia a música acontecer pra todo mundo naquele momento, né? E isso me marcou tanto que... Até hoje eu me lembro disso. Foi a primeira coisa que eu li pesquisando sobre música, assim. Pra tentar aprender alguma coisa, né? Demais, nunca cara, me esqueço. demais. E, inclusive tem um filme que é dos Beatles, como é que... agora eu não lembro o nome, que fala um pouco da história do Jimmy também. Que pega bem essa época dos anos 70. Qual é o filme dos Beatles? Eu não lembro, cara, mas eu acho que eu sei que filme é, mas cara, não me que vem fizeram o nome. versões das músicas, agora esqueci, cara. Não, foi o... e pior que eu sei... Across the Universe. Across the Lembrei. Universe. Across the Universe. Assistam, cara. Esse filme é demais. Porque eles falam dos Beatles, mas ele fala também da questão do Jimmy, porque foi no mesmo período, né? E mostra, assim, como o Jimmy foi importante para a questão da música também, né? No mesmo período dos Beatles. Então, assim, vale muito a pena assistir esse filme. Inclusive, a trilha sonora é as músicas, versões das músicas dos Beatles, só que mais atuais, assim, com rearranjos. Cara, é fenomenal, assim. Esse filme é filmão aí pra a galera assistir. É dos Beatles? Não é. Sobre os Beatles. Sobre os Beatles, tá. sobre o universo de música em geral. Na verdade, é um musical, tá? Eu ouvi falar, mas eu não musical, assisti. Across the Universe. Muito bom. Não é especificamente, mas é sobre eles, assim, a história real, assim, deles e do Jimmy também, né? Muito bom, muito bom. O que tu ia falar? Não. Eu só comentei que eu não... ouvi falar dele, mas eu não cheguei a escutar. Eu ouvi falar muito bem dele. Demais, cara. Cara, pra mim, de artista, assim, que a gente não mencionou, que pra mim foi marcante... Mas eu não tenho, né? eu não tenho toda a bibliografia do cara, assim, né? Pra falar sobre. Dizer o teu artista, mas cara. Pra mim, marcante, o que marcou, assim, eu acho que... Não tá, talvez o mais marcante, eu acho que a gente já tinha falado um pouco sobre um pouco de cada um. Eu não tenho nenhum específico. Mas um dos que a gente não falou, eu acho que foi o David Bowie. Olha aí. Que ele faleceu em 2016. Eu lembro exatamente quando é que ele faleceu. Acho que foi em janeiro ali. Por quê, né? Eu tava passando por uma fase muito louca na minha vida. 2016 foi um ano muito engraçado, né? Muito intenso em vários sentidos. Eu sempre falo isso, né? Mas foi o ano que eu comecei a entrar pra música. Mas em janeiro eu não fazia ideia que eu ia entrar pra música ainda. Mas eu me lembro que em janeiro ele faleceu. E aí eu comecei a escutar mais, né, David Bowie, justamente porque começou a aparecer na mídia e tudo mais, né? Eu nunca tinha tido muito, enfim, acesso à cultura. Eu comecei a pesquisar mais porque, né, ele faleceu, No Under Pressure, tu não chegou a se ligar que era o David? Não cheguei, assim, depois que eu fui... na parceria. Eu já sabia que era David Bowie, mas eu não sabia quem era David Bowie. Eu comecei a pesquisar, assim, David Bowie ficou famoso como sendo o camaleão do rock, né? Sim. E aí... Só pra galera se ligar, o Under Pressure que eu falei é a música, né? Do Queen com o David Bowie. Queen com o David Bowie, exatamente. E aí... Logo... eu acho que ele morreu tipo lá pelo dia 26 de janeiro. Não sei porque tá essa data na minha cabeça. Mas foi interessante porque ele lançou um álbum... Cara, ele lançou um álbum, assim... sensacional. Logo que ele morreu. Ele lançou um álbum... falando sobre o fato de que ele estava morrendo e que ele ia morrer, né? E que daqui a pouco ele não ia mais... Ele tinha tanta coisa para falar, né? E ele estava tentando falar o mais rápido possível através do álbum e a morte estava batendo na porta, sabe? O clipe da música é... Black Star, né? Black Bem Star, horrível, cara, né? é sensacional, assim. Tipo, eu até quero escutar depois, né? Que a gente acabar essa live, né? Demais, cara. Cara, ele canta sobre isso, tipo, e sai literalmente uma morte, assim, em um momento do guarda-roupa, né? E ele fica tentando escrever e não consegue, não dá tempo, sabe? Ele tá morrendo. Sim. E mostra ele na cama do hospital, sabe? Cara, é sensacional, assim. Ele, tipo, ele lança esse álbum, dá, tipo, uma semana ele morre. Sim. Que loucura. Foi, tipo, e pra mim, cara, isso foi muito marcante. Eu só olhei pra aquele live e fiquei, tipo, caralho, mano. Eu quero ser assim quando crescer. Coisa que me lembrou isso, né, me lembrou isso foi o Johnny Cash. Não sei se ele já morreu, né? Já morreu faz tempo já também. Mas quando ele lançou o clipe da música Hurt, é muito isso, né? Tipo assim, ele parece que é arrependido de toda a vida dele, mas ainda assim tentando se lembrar lá com a esposa, com os quadros, ele mostrando os vídeos dele, assim.
E a música é horrível, tá ligado? Assim, Nossa, pesadeira. Uma curiosidade da Hurt é que a Hurt não foi ele que compôs, né? Foi do Nine Inch Não Nails. sabia também. Era uma música bem meio gótica, assim, um rock bem mais diferente, bem mais Ele hard fez rock. uma versão, no caso. Né? Então. Uma coisa meio emo, assim, né? E ele fez um punk rock, na real, né? Só que ele fez uma versão, cara, não tem comparação, assim, com a versão dos caras, né? Estilo ele pegou a música pra ele. Ele falou com os caras, falaram, né? Tipo, posso fazer uma versão, cara, eu gravar eles. Claro, né? O Johnny Cash. E aí ele gravou essa versão e ficou eterno, né? Mas, cara, foi sensacional. Cara, isso me lembra a música The Show Must Go On, do Queen. The Show Must Go On. Onde o Fred também fala sobre o... É bem parecido, né? O lance do fim da vida dele, fim cara. Da vida, né? Tipo, total, assim. Tem cara, uma... é muito louco, assim, né? O cara saber que tá chegando no fim. Chegando à morte, e, tipo, assim. Cara, eu preciso correr contra o tempo e deixar o meu legado. E eu quero deixar um legado, sabe? E isso é uma coisa muito maluca, assim, porque, por exemplo, no caso do Bowie, do Fred, do Michael... São pessoas que elas conseguiram escrever a história deles no coração, vou falar uma coisa poética, no coração das pessoas, assim, né? Mas se tu vai pensar pra uma pessoa comum, assim, né? Um artista comum que vai estar passando por uma situação parecida, assim, descobri um câncer já, um pouco no estado eu quero lançar meu álbum pra deixar pros meus amigos, pra minha família, pra alguma coisa, quero escrever um livro, quero fazer um álbum de fotos de uma viagem. E os caras, mesmo assim, eles tendo já marcado na imortalidade, eles querem ainda não passar, parece que eles não passaram a mensagem deles ainda, tipo assim, não, eu ainda não cheguei na mensagem que eu quero entregar pras pessoas, eu vou tentar lutar por falou isso. tanta coisa, mas não falou ainda, parece que cara, falta ainda. Eu acho que essa é a grande chave do artista, realmente, né? Tu tem tanta coisa pra ser falado, né? E tu nunca vai ficar satisfeito, porque por mais que a gente use todas as palavras que existem, né, em todas as línguas, né, diferentes, nunca vai ser suficiente, né? Eu acho que esse é o grande diferencial da arte, o grande poder da arte, né? Que é comunicar algo que é incomunicável, né? Sabe? É uma sensação, né? Não é uma palavra, não é uma frase, né? É um sentimento que a gente entende, mas ao mesmo tempo a gente não consegue se satisfazer com ele. Porque não acaba nunca, é infinito, né? Não acaba nunca. Eu acho que The Show Must Go On, eu acho que resume muito bem isso, né? Porque é uma coisa que é um ciclo infinito, que não termina nunca, né? Não tem fim, né? A gente acha que é um fim, mas na verdade não acaba, sabe? Sim. É um novo ciclo que se começa. Cara, e bacana. Tem uma história que... Momento filosofia total. É importante isso, né? Tem uma história dessa música, The Show Must Go On, que conta que o Fred estava em estúdio, né? E ele já estava muito... Nossa, debilitado, avançado, né? Assim, debilitado, realmente estava muito próximo da morte. Mal conseguia ficar de pé, sabe? E aí ele parava a gravação e ia no banheiro cuspir sangue, assim, tipo, uma parada bizarra, assim, de bad mesmo. E ele tava, o cara do estúdio fala, né, que ele tava botando realmente o fim da vida dele naquela música. E se tu ouvir a música com isso mesmo, né? Com essa cabeça, cara, é mind blowing, assim, tipo... Nossa. Tem um peso, não tem outra como análise, mensurar, entendeu? sabe? Tipo, E, cara, eu acho que tem várias obras dessas, né? Inclusive, uma ideia, né, pra gente falar sobre eventualmente uma live, é falar sobre obras finais, né? Obras de fim da vida, né? De artistas que compuseram obras, né? Escreveram obras pensando, né, nessas suas últimas palavras, né? O que eu quero dizer, né? Sabendo que essas vão ser minhas últimas palavras, né? Sim. Cara, eu quero botar uma contra-jogada. A gente falar sobre a música póstuma do Mozart. Mozart também, né? Que ele escreveu pro próprio velório e ele não sabia. Isso é uma coisa muito louca, assim. Sim, cara. Pode ser a cereja. Vocês já viram? Já viram o filme do Amadeus? Cara, ele conta essa história. É muito boa, muito boa. Como é que é o nome do filme do Mozart? Amadeus. É muito bom esse filme. Eu já vi isso aí, cara. Ele compõe ali com o Salieri junto. Isso, é o Salieri que conta a história do Mozart. Ele tá ali meio que incentivando ele. Eu já vi, claro. No fim, às vezes até o próprio fato de compor sobre morte, né, faz com que ele parece que atrai ainda mais, é uma coisa meio macabra, né? Vai sugando literalmente a vida dele, também, né? Sabe? Isso abre... cara, isso aí abre abre assim, um lance de pensar em muita coisa, porque... Cara, é louco. Sei lá, tipo... ele parece... dá a entender que cavou a cova, assim, né? Sim. A própria cova, tinha através da música. Bizarro, né, cara?
E a música não foi tocada no enterro dele, né? Essa é a parte mais maluca. Sim. Assim. Olha, abrindo parênteses aqui pra xingar o Renan. Ele falou que, oh fuck, também tô em live, mas lembrei de vocês. Aí, salve Renan, salve, grande. Renan é nosso amigo que, apesar de gostar muito da gente, às vezes ele gosta de fazer live no mesmo horário. Né? Cara, teve um dia que ele fez uma festa no dia do meu aniversário. Nossa. Renan, não, tá louco. O Renan, porque o Renan faz aniversário dia 31 de dezembro, né? E aí ele pensa, eu faço aniversário dia 31 de dezembro, eu vou estragar a festa de todo mundo também. A Trina. Não, mas capaz, nem esquenta. O cara esquece. É tanta coisa. Não, e também hoje é o primeiro dia que a gente tá gravando no horário que é pra ser o. No horário que é pra ser. Gravando não, né? Transmitindo. No horário que é o Talkbox, que vai ser todo sábado às 4 horas da tarde. Cara. Ainda na minha Twitch, né? A gente tá organizando pra fazer na Twitch do Talkbox e no YouTube. Exato. Ah, sim. Semana que vem vai estar certinho. Semana que vem, né? A tendência é ficar cada vez melhor. Senão vai ser mais um episódio aqui, não dá nada. Exato. O Renan falou que vai ficar vendo a gente em live, então nós temos mais público. Muito bom. Muito bom. Salve. Mas então, a gente não falou sobre uma coisa, né, que o Johnny Tales mandou pra gente, que é, vocês vão falar sobre a maldição dos 27 anos. O Clube dos 27. Eu até abri aqui pra gente falar com mais precisão uma página no Google, pra gente falar sobre algumas pessoas, né, que faleceram com 27 anos. Pra quem não sabe, pra quem nunca ouviu falar, então, a maldição dos 27 anos é o Clube dos 27. O Clube dos 27, né? Uhum. O Clube dos 27 é um clube que foi feito porque muitos artistas, muitos músicos, principalmente do rock, né? Principalmente do rock, por alguma grande coincidência do destino, que fizeram muito sucesso, né? Morreram exatamente com 27 anos. Então, citando alguns aqui, Jim Morrison, que ele era... Do The Doors. Grande. A gente teve também... A gente falou e não falou quase ninguém ainda, né, cara? Loucura, a gente pode até, se vocês quiserem, né, vamos lançar um corte depois pra ver se a galera pilha, mas a gente pode fazer uma parte 2. Quem sabe até mais, né? Ou daí quem sabe... abrir uma caixinha de perguntas no Instagram ali para as pessoas darem umas sugestões pra gente falar, né? A gente não... exatamente. Jimi Hendrix também faz parte do Clube dos 27. O próprio Jimi. A gente não se lembrou disso, né? Mas faz parte. Amy Winehouse. E aí, mas fica a pergunta, será que ele faz parte dos Clubes dos 27 ou ele é o Morgan Freeman, né? Eu não sei. Brian Jones, né, do The Rolling Stones, tem até no filme, ele é assassinado, né, na piscina. Mas ninguém nunca sabe se ele morreu de overdose, se ele morreu de afogamento. Ele morreu de afogamento, né? Ele morreu na piscina, né? Mas eu não sei se é um consenso de que ele morreu afogado ou se ele morreu antes, né? Mas enfim. Janis Joplin. Eu acredito que a Amy Winehouse foi. Amy Winehouse também. O Kurt Cobain. Do blues lá, o antigão, que tem o pacto com o diabo. Ah, sim. Alguma coisa John... Deve estar na lista aí. Não vou lembrar, mas deve estar na lista. Não achei aqui mais. Eu achei só um cara que eu não conheço. André Pretorius. É do Aborto Elétrico. Olha aí. A banda que deu origem às bandas importantes para o rock brasileiro, como Capital Inicial e Legião Urbana. Sim. O Aborto Elétrico. Sim, o Aborto Elétrico era do... falando nisso, né, a gente tem várias coisas que a gente não mencionou, né, a questão do Cazuza também, que, né, faleceu também pela AIDS, né. Exato. A gente também teve o Renato Russo. Enfim, teve muita gente, né, Elis Regina a gente comentou já. Cara, e um cara que a gente não pode deixar de falar é o Chorão, né, cara. Chorão. Cara, eu tava no ensino médio quando eu recebi a notícia de que ele faleceu. Sim. Mas eu vou confessar que eu não escutava Chorão na época. Mas, assim, o Charlie Brown foi a banda de adolescente, assim, de grande parte da geração que nasceu em 94, nossa, pelo menos na minha, né? Ficou marcado. Demais, assim, cara. Inclusive, ele morreu, assim, né? Tipo, overdose de drogas. Né? Ele tinha muito problema de depressão, questão de bad psicológica, assim, realmente, né? E, cara, a influência da música que ele trouxe pro rock brasileiro, assim, a autenticidade, aquele lance de chegar no palco, assim, eu sou o cara, entendeu? Tipo, nossa, andar de skate no palco. Chorão. Falando de Chorão, o Matheus chegou agora. Cara, é fenomenal, não tem precedentes.
eu fiquei pensando como é louco, né? Como que a questão da depressão, a questão do Robert Johnson, Robert Johnson, do olha blues, só. que tinha o famoso pacto com o diabo. Famoso pacto com o diabo. Encruzilhadas. Esse Aham. filme é muito bom também. Encruzilhadas, não... Em inglês é The Crossroads. Esse filme é muito bom, fala sobre a história do blues, de que lance de que ele fez o pacto com o diabo. E tem até uma batalha do Steve Vai com o Robert Johnson, sim. né? O ator, né? Não é o guitarrista. Não, tava comentando desse lance do como é que os transtornos psicológicos sempre são muito presentes, não sempre, né, mas se fazem muito presentes em muitos dos grandes artistas. Eu tava lembrando saindo um pouco da arte, indo pra Van Gogh, né? O cara que ele, num surto de loucura, ele corta a própria orelha fora. E aí ele tinha uma questão muito forte com a cor azul e amarela, né? A cor azul representaria a tristeza, melancolia, o amarelo representaria a felicidade, né? Até hoje, na cultura ocidental, a gente tem uma relação muito forte com o amarelo como felicidade e o blue, né? O azul como tristeza. Mas em um outro surto de loucura, ele pega um pouco de tinta amarela e toma, sabe? Achando que ele vai beber a tinta, vai ficar feliz. Vai tomar e vai, né? Vou ficar feliz de alguma forma, sabe? E... bizarro, né? Mas era muito, doideira, muito né, presente cara? essa questão de overdose, de problemas com drogas, né? Sim. E, enfim. A gente tem algumas outras menções também, né? O cara do Linkin Park. Sim, Chester Bennington, né? Eu lembrei do Renan, eu lembrei dele, que o Renan escutava grande, cara, bastante. realmente, assim, ó, que bom que tu lembrou do Chester, porque minha geração, cara, marcou demais também Linkin Park. E, enfim, o jeito que ele morreu, suicídio, tá ligado? Assim, não foi nem overdose, assim. Overdose, às vezes, é meio não intencional, mas, poxa, suicídio é que chegou no limite mesmo, né? Assim, e ainda eles tinham bastante filhos, né? Acho que tinha 9 filhos, né? Tinha uma galera, uma baita família, mulher, esposa, assim, né? Eu lembrei da morte da Elis Regina, né? Porque parece que ela tava ela tava com uns problemas muito fortes com um ex-relacionamento dela, né? E aí ela, num surto de ela sentia tudo muito demais, né? Ela nunca tinha usado nada, assim, de cocaína, né? Parece que ela misturou cocaína com um álcool lá e bebeu o negócio, se engasgou, sabe? E teve uma overdose porque ela não soube usar, sabe? Primeira vez que ela usou na vida, né? E ela resolveu, né? A Janis Joplin morreu assim também, né? Ela tomou... Acho que ela tomou uma heroína muito pura ou cocaína muito pura. Acho que foi na veia. Acho que foi heroína pura, assim, ela na veia dele, não aguentou. Nossa. Que punk, né, cara? Enfim. Todos esses nomes que a gente falou, eles, apesar, né, de ter tido um fim trágico, assim, os caras deixaram um legado gigantesco, né? E marcaram, assim, várias gerações, né, cara? Quem serão os próximos, né? A gente tá vivendo aí, a gente não sabe. Essa é uma lista do qual a gente não gostaria de ter a atualização dela, né? Exato, né? Não mesmo. Mas eu gostaria de saber quem vai, daqui a 100 anos, tá sendo lembrado, assim, sabe? Isso eu gostaria de saber real, assim. Porque, né, tipo, abriria muitas portas, digamos assim, né? Esse cara fez uma coisa que marcou, né? Sim. Então, enfim... Mas, cara, eu acho que estamos chegando ao fim, né? Nosso papo aí sobre legados musicais, enfim, já estamos batendo uma hora e meia aí. Oi? A Gil Trindade comentou, a Demi Lovato também. A Demi tá viva, né? A Demi tá viva, mas eu não entendi. A gente tá falando do pessoal que morreu. Ah, tá. Eu acho que ela não pegou. É que ela chegou agora. Né? Sim. Nossa, grande artista. Inclusive lançou um álbum essa semana, né? Não, ela lançou o documentário no YouTube que fala sobre os problemas. O álbum também? Também. Mas o documentário é sobre os problemas psicológicos dela, assim. Grande artista, cara. Pra mim, uma das maiores cantoras da atualidade do pop, assim. Ela canta demais, cara. Demais. Tim Maia, a gente não falou Tim Maia, eu tava tentando lembrar. Grande. Fica pro 2, Fica pro 2. A gente pode fazer uma versão 2, né, desse episódio. A gente pode fazer uma versão Brasil também, né, quem sabe. É muito engraçado, a gente não falou John Lennon também. A gente citou os Beatles, mas não falou da morte dele, né? A gente não falou. O George Harrison também faleceu, mas o John Lennon teve uma morte mais... Tem um legado um pouco maior, assim, mas né? Por ele ser o vocalista, a primeira presença da banda. E porque também, acho que a maior parte das composições era Lennon-McCartney, né, que eles chamavam. Né? Então eles eram, não adianta, né, os mais influentes, famosos, né? Realmente. Ela comentou ali, a Jo,
Sim, mas ela quase morreu de overdose. É, exatamente. Sim, Exatamente, pior, né? Ela quase foi aí, cara. E tem a... Mas quase não é morrer, então não tá... Ela tá com 27, né? Por isso que comentaram. Ela tá na idade, se eu não me engano, Eu ia ela falar tá na idade. eu ia falar que tem 2 menções especiais também, né? A Avril Lavigne e o Paul McCartney, que dizem que morreu e foi substituído por um sósia, né? Ah, sim, O tem Paul essas McCartney teorias. morreu no álbum no Sgt. Peppers, né? Tem o baixo desenhado no Sgt. chão, Peppers. é o verdade, túmulo tem dele, o aquilo, túmulo né? dele. Nossa, Pois é. imagina, cara. Vá. Pá, Que panca, né, meu? isso aí, tipo, eu acredito, cara. Cara, e sabe qual é a pior Aí eu acho que parte? não, mas esse lance é porque na capa do álbum tá um negócio, Aham. sabe? Tipo, E se tu for ver, a historinha continua, né? Que no Abbey Road tá todo mundo... cacete. Tá todo mundo de sapato, menos o Paul. E na Índia, como eles estavam nessa vibe ali mais esotérica, na Índia o morto é enterrado de pés descalços. Nossa, cara, imagina, velho. Aham. Cara, eu vi uma história uma vez. Eu vi até umas músicas, mas aí a gente tem que gravar um sobre teorias conspiratórias, né? Aham. Exato. Porque tem muita Na coisa, e eu acho muito interessante, eu acho que todo mundo acha muito É. interessante, né? Mas eu vi uma história uma vez de um cara que supostamente ele teria ido dormir, aconteceu alguma coisa, e ele acordou num universo paralelo, onde Beatles não tinha se desfeito. Né? Esse é um filme. John Lennon não tinha morrido. Não, mas não é tem o um Yesterday, filme. né? Tem um filme Yesterday que os Beatles nunca existiram, mas ele sabia toda a música e ele começa a compor, né? Mas aparentemente teria existido esse cara, né? E aí os Beatles fizeram várias músicas e aí o cara, ele ficou, tipo, ele voltou, só que ele voltou com uma fita, né? Com a música Isso é dos Beatles. real? Isso é real, tem essa fita, mas eu não me lembro, já que faz anos que eu vi essa fita. tá, mas como assim? O E cara é um viajante no tempo? Não, o cara supostamente diz ele que ele teria ido pra uma outra dimensão, e ele voltou pra essa dimensão, né, normal, assim, né, dele. E aí, Vamos focar a cara do Cirino e aí- na história aqui. Não entendi nada. Não, e o pior é que tem essa fita, eu escutei essa fita anos atrás, sabe? Não, tu escutou a fita, Não, a fita real, o cara trouxe, não ele falou que era dos o Beatles. download. Não, a fita Não, não. cara, tu conhece não, o cara? Não conheço o cara. Ai, nossa. Não, eu achei Peraí. eu vi na internet, tá ligado? Tipo, uma coisa muito, muito lenda urbana, sabe? Eu pensei, tá, eu não acreditei na época, né? Porque eu fiquei, tipo, Creepypasta, isso aí. porque, tipo, não pode ser, né? Mas cara, eu escutei aquilo lá e fiquei, caralho, é igual o Beatles, mano. E eu fiquei, tipo, é igual o Beatles, cara. Eu fiquei, tipo, mas na época eu fiquei, tá, nada a ver, sabe? Será que não é um cover muito bem feito? Pode ser um cover muito É bem feito. Renato e seus Blue Caps. Cara, é bizarro, assim, mas eu tô muito com vontade agora de fazer Não, vamos fazer, vamos fazer. um especial, né? Teorias da conspiração Teo- na música, né? Teorias do quê? Da conspiração na música. Teorias da conspiração da música, Exato. beleza. Podemos fazer. Um real, cara, realmente. meu amigo. Ai, mano. Muito É. bom, cara. Mas é isso, galera. Então, estamos Mas é chegando isso. ao fim do Talkbox, né? Esse papo muito louco aqui. 2 horas já, né? conspiracional. Quase 2 horas de programa. Enfim, alguns recadinhos, né? Que a gente pode deixar pra galera. Eu acho que o primeiro é que tá muito quente aqui. Tá Se vocês muito quiserem quente nos aqui. patrocinar um ar-condicionado, um split, tá? A gente tá aceitando acima de 10 mil BTUs, tá? Ah, que horror. Nossa. Não, mas falando sério, assim, a nossa programação, então, só pra deixar firme pra galera, é todo sábado às 16 horas. Desculpa. 16 horas. às 16 Não, horas. tá certo. 16 horas, né? Então, hoje que a gente deu uma atrasadinha, enfim, começamos 10 minutos depois. A princípio, semana que vem a gente já vai estar na Twitch, YouTube e Instagram, se tudo der certo. Né? E acompanhe nosso canal no YouTube, tá? A gente tá postando lá toda semana o episódio completo e também alguns cortes que a gente acha interessante dos assuntos que a gente comentou aqui. Então acessem o canal lá, é só digitar Talkbox Podcast, talvez a gente consiga botar o link, né? Enfim, tem o Instagram botar também, né? o link na descrição da Isso, a gente vai na começar. live a gente tem que botar na próxima, né? Enfim. A gente ia começar a colocar umas enquetes também na própria página do Insta, né? Falando sobre, sei lá, quando a gente for fazer teorias da conspiração. Qual é o Insta, hein, Kim? O Insta é Talkbox PDC. PDC. Talkbox PDC. É Exatamente. isso aí. Sigam a gente lá no Instagram, né? Acessem o canal no YouTube, dá um follow lá também, né? Curtam os vídeos. Esse apoio ajuda demais a gente a crescer e atingir, né, outras pessoas. Acho que é isso, né? Mais algum recado, Matheus? Aqui, ó, Acho que é isso aí. a Giovana mandou pra gente aqui, ó. Cirino muito perdido. Vatrina. Substituam ele, por favor, eu quero profissionais sérios. Tá, a semana que vem tem a Gil aqui, ó. Semana que vem não teremos mais o Cirino, tá? Tem que ser um profissional que não tenha sido abduzido depois da abdução. E tem que ser É um por profissional isso, cara, que não é por ria, isso. né? Porque o Cirino ri demais e ela quer um profissional sério, né? Tem que ser sério.
Isso aí. Mas enfim, é isso, né? Eu não tenho nenhum recado pra dar, eu acho que... Não, é isso aí. Acho que é isso aí mesmo. Então tá. O recado é se cuidem, né? Usem máscara, evitem aglomerações Ah, é verdade. e sigam o nosso canal realmente, né? Não façam que nem a gente aqui. Não façam que nem a gente. A gente tá sem máscara. A gente mas... Enfim. Se cuidem, gente. Tudo de bom. Até semana que vem. E aí, Vamos ficar na coisa. faz um... vamos fazer uma thumbnail. Então, fotinho final de live. Tô tapando a luz, cara. Beleza. É isso aí, galera. Nos vemos então semana que vem, sábado que vem. E no YouTube e Instagram. Valeu!